Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia ao Felipe, da Sociedade de Debates. Bom dia, Rafael, perdão, Fel. Todo mundo orou errado, então. Rafael. Os Filipes aqui estão abençoados. Iago, um prazer estar com você. Marcena, prazer. Hudson, que bom. O pessoal que eu conheço, que legal. Alguns ex-alunos que eu encontro aqui, que bom estar com vocês. Eu sou o Thiago Brasil, eu tenho minha área de atuação, trabalho e formação acadêmica na filosofia. E assim, isso foi uma das questões que eu perguntei ao Hudson quando ele me convidou. Eu disse: Hudson, você tem certeza que você está convidando a pessoa certa para o debate? Eu não tenho formação em teologia, eu sou crente, mas eu não atuo militantemente na teologia. Você tem certeza que está convidando a pessoa exata? Não, que é isso, você tem que estar e tal, não sei o quê. Eu acho que eu vim mais porque eu sou uma ponte com o Carlos Queiroz do que por outra coisa. Mas depois eu percebi que talvez o convite veio em virtude de um viés que estava querendo ser dado ao debate, que de pronto eu quero desamarrar e dizer que eu não vim debater marxismo. Desculpa. Não vim debater comunismo, não vim debater esses aspectos específicos das relações econômicas, das relações políticas, das relações sociais. Desculpa se vou frustrar a presença de alguém que não vou falar a partir da ótica, por exemplo, daquilo que conheço do marxismo. Penso que seria muito legal participar de um debate, penso que fica uma porta aberta para um monte de outros debates. Está aqui a prova viva de que se a gente fizer anualmente, semestralmente, tem uma galera disposta a vir discutir coisas em nível acadêmico, em nível, de fato, de debate. Acho que vai ser muito legal, mas sim, peço desculpa porque eu não vim debater o marxismo, não vim debater o comunismo e também não vim debater a TL, a Teologia da Libertação, também não vim debater, até porque isso é um mote e é um pressuposto elementar do meu discurso nessa manhã. É dizer que aquilo que, de fato, é missão integral é um modo de fazer teologia, mas que toda e qualquer equiparação, toda e qualquer tentativa isomórfica de dizer que é a mesma coisa, eu pressuponho que, no mínimo, deve ser uma relação de falta de profundidade nos textos, de falta de conhecimento, de fato, dos autores. Aí eu tomo autores como Samuel Escobar, René Padilha, Pedro Aranha, esse pessoal específico que trabalha, eu diria, da primeira geração da missão integral, que trabalha, de fato, os conceitos. Uma outra coisa que para mim também é caríssima, eu não vim debater discussões facebookianas, eu não vim debater discussões de YouTube. O Iago chegou e disse assim: Thiago, eu procurei alguma coisa tua na internet, não encontrei. Disse: tem lá o meu Lattes, tem lá alguma aula que eu dei, que alguém gravou em algum lugar, mas, bom, eu não sou desse mundo específico midiático e tal. Eu trabalho e milito numa outra área. Então, assim, não venham querer que eu argumente a partir do que o fulano falou, do que o outro falou, porque, primeiro, eu não tenho procuração para falar no nome de ninguém. E não vou debater em nome de A, de B, de ED ou de AR. Não vou debater de modo algum. Eu vou debater a partir das perspectivas que eu acho, que eu tomo, daquilo que seja TMI de fato. Então, eu espero que aquilo que a gente faça hoje aqui, de fato, seja um debate que, a partir do contexto da produção acadêmica da TMI, que é vastíssima, existem, eu poderia dizer, dezenas de livros. Professor Marcena, pastor Marcena, que trabalha e que fez o seu trabalho de doutorado a partir desse elemento, pode muito bem falar mais do que eu. Existem dezenas, talvez centenas de textos produzidos pelos próprios elementos, pelos próprios indivíduos da TMI sobre o tema. E uma das coisas que eu quero de novo ratificar é que fica claro: qualquer um que fizer a leitura de um texto do Padilha, qualquer um que fizer a leitura do texto de um Baez Camargo, por exemplo, que é um texto da década de 60, vai ver explicitamente que aquilo que se define como teologia da missão integral não pode e nem deve ser equiparado àquilo que é o marxismo. Isso em nome de fazer talvez aquilo que a gente chamaria de uma falácia do espantalho, né? De você colocar um negócio na boca do outro, na teologia do outro, no pensamento do outro, e dali fazer com que haja todo um espalhafatoso ataque, sendo que não está atacando ninguém, sendo que não está atacando nada ou coisa alguma. A ideia, então, numa perspectiva básica minha, é trabalhar nesse ponto de demonstrar que aquilo que é a teologia da missão integral não é, de modo algum, marxismo, e também demonstrar que, apesar de afinidades, apesar de uma construção, inclusive talvez de ordem histórica próximo, mas a TMI não é TL.
A teologia da missão integral não é teologia da libertação. E isso, claro, na cabeça dos teólogos da teologia da libertação, e isso, claro, na cabeça dos teólogos da missão integral. Absurdamente claro e absurdamente exposto dentro da perspectiva que esses pensadores resolveram construir em seu texto. Seria legal a gente discutir pressuposto de Karl Marx, pressuposto de Zizek, pressuposto dessa... Seria ótimo, talvez seria muito massa. Mas eu quero dizer aos senhores e às senhoras que estamos aqui nessa manhã que não foi para isso, que pelo menos eu fui convidado. Eu não fui convidado para discutir elementos específicos do marxismo, categorias específicas do materialismo histórico. Eu vim debater elementos basilares daquilo que é a teologia da missão integral. E eu posso dizer aos senhores que é possível, sim, jogar água sem jogar o bebê. Que é possível, sim, pegar a banheira e jogar a água de dentro dela, sem com isso ter que jogar o bebê junto também fora. A ideia, e aí eu acho que esse é um elemento que precisa ficar absurdamente claro, é que, por exemplo, cronologicamente, apesar da TL e da ATMI terem surgido num contexto, inclusive geográfico e cronológico próximo, essa equiparação simples e direta é, no mínimo, ingênua. Eu quero pressupor que é ingênua. Porque eu não quero pressupor que de fato é delituosa. Eu não quero pressupor que de fato é a partir de um ranço, de tentativas de poder, de relação, de dizer qual é a maior teologia, qual é a melhor teologia. Porque, por favor, senhores e senhoras, o conhecimento é algo vivo, o conhecimento, inclusive o teológico, não pode ser dogmático, fundamentalista, nem cerceador daquilo que é o conhecimento. Ou a gente pensa de fato como deve ser a realidade, ou a gente vai estar aqui só querendo uma briga de reprodução de qual a igreja é melhor, de qual a igreja é pior, se os pentecostais, se os tradicionais, se a galera da TMI, se a galera que não é da TMI. Por favor, a gente veio aqui discutir, para além disso, muito mais do que isso. Eu espero que seja assim que o debate seja promovido. Valeu, então, vamos ver o que dá. Bom dia, pessoal. É uma alegria poder estar compartilhando esse momento com vocês. É uma grande satisfação ver tanta gente nova, tanta gente jovem, né? Jovem geralmente é atrevido mesmo, né? Quer desafiar paradigmas, e é muito interessante ver vocês aqui tentando entrar nesse mundo da teologia e especificamente da teologia da missão integral. Eu saudar a mesa, né? Saudar o pastor Carlinhos, que foi meu professor lá do Seminário Teológico de Fortaleza, Tiago Brasil, vendo agora aqui o irmão e o Iago, né, que a gente já conhece também de longa data, são irmãos que têm militado e têm, de certa forma, também têm sido instrumentos, né, de formação espiritual na nossa cidade. Bem, eu quero aproveitar o momento para talvez descrever um histórico da minha relação com a teologia da missão integral, porque eu acho que ela pode ser o recorte da experiência de muita gente. Eu conheci a teologia da missão integral, ou a teologia evangélica latino-americana, através de uma revista de escola dominical chamada Didaqué. Ela sempre teve esse compromisso de expressar conceitos e ideias mais da teologia latino-americana e não tanto comprometida com elementos forâneos, elementos forasteiros que vêm de outras percepções, sobretudo a europeia e a americana. Depois de um tempo, a gente vai amadurecendo e veio a questão do ministério pastoral, e eu ingressei como candidato através do meu presbitério do Seminário Teológico de Fortaleza, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E a minha turma foi a turma de 2004. Formei em 2007, tive a chance de estudar com Carlinhos, cadeira de realidade brasileira, enfim, outras disciplinas também, tive a oportunidade de vê-lo discursar e falar sobre a teologia da missão integral. Estudei com o reverendo Áureo, que talvez seja um dos teólogos sistemáticos que mais conhece teologia do século XX no nosso país, e estudei com o Timóteo Carricker. Inclusive, o Carricker foi meu orientador da monografia de final do curso. Enfim, a IPI, ela, em 1986, ela ingressou numa temática mais latino-americana. E, com isso, a própria grade do Seminário Teológico de Fortaleza, ela teve uma matriz latino-americana. A gente pode dizer com certeza que os últimos 20 anos de formação teológica que brotou do seminário independente foi tipicamente de matriz teologia evangélica latino-americana, em profundo diálogo ecumênico com outras vertentes, inclusive com a teologia da libertação. É textual no material da teologia da missão integral o uso dos teólogos da libertação.
Veja, eu estou colocando esse breve histórico porque a minha geração ela ficou meio assim numa queda de braço, né? Porque você tinha a missão integral chamando uma geração inteira para fazer uma revisão da tradição europeia e da tradição americana, ao mesmo tempo em que a Igreja Presbiteriana do Brasil estava fazendo um movimento no sentido de recuperar a sua confessionalidade, que é uma confessionalidade identificada com o padrão de Westminster do século XVII. Então, você imagina só, né? Uma teologia contemporânea, como é a teologia da missão integral, chamando para pensar as dinâmicas a partir do contexto latino-americano, e uma denominação chamando o pensamento lá para o século XVII. Então, você imagina só como ficaria esse pêndulo. A minha geração ficou meio confusa aí. E tentando, de alguma maneira, me encontrar nesse ambiente, eu passei a estudar a minha tradição e passei, então, a ter uma leitura também da missão integral. Acabei fazendo uma crítica das duas coisas. Só que, no meio dessa crítica, eu me identifiquei mais com a teologia confessional do que com a teologia da missão integral. E agora, concluindo um curso, eu estipulo uma tese de que teologia da missão integral, basicamente, é cristologia. Você pode, de uma forma muito evidente, ver outros temas sendo associados à teologia da missão integral, mas todos vão girar em torno do Jesus histórico, do Jesus Cristo de Nazaré. Ele não é apenas o centro de uma formação teológica, ele é o ponto de partida, é a norma normatizadora que vai descrever todo o restante do edifício do texto bíblico, que para muitos não vai ser visto mais como o texto infalível e inerrante, mas como um texto de moldura traditiva que precisa ser lido a partir do Jesus histórico. A própria tradição é vista a partir do Jesus histórico e o próprio contexto latino-americano vai precisar ser revisitado a partir da tônica do Jesus histórico. Eu tento elaborar esse argumento em 5 camadas. Em 15 minutos eu não vou conseguir dar conta dessas 5 camadas de argumentação. Mas eu vou tentar pincelar da forma mais rápida, breve, objetiva possível, como a gente pode articular esse pensamento de que, basicamente, teologia da missão integral é uma forma de articular a cristologia. É um método cristológico de concentração, que pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, mas ele é basicamente um método de concentração cristológica. E como a cristologia é ponto central para o pensamento cristão, uma visão incompleta da cristologia vai comprometer o resto do edifício todo. Então, eu tento colocar 5 camadas, apontando a primeira, as raízes da TMI, depois a própria natureza cristocêntrica ou de concentração cristológica da TMI, tento pontuar, como num esboço, o que é a teologia clássica, reformada, ou confessional, ou fundamentalista, que a TMI quer revisar. Tento mostrar os pontos onde, basicamente, ela procura aplicar revisão, que é na dogmática, o saber dogmático, e na própria articulação de como fazer missão para o contexto latino-americano. Talvez a expressão teologia da missão integral tivesse que ser revisada. Talvez o correto fosse teologia para uma missão integral. Talvez essa tônica resolvesse melhor um pouco da demanda. E, por fim, e eu quero colocar isso na conclusão, tento expressar como a teologia reformada, através do seu rico legado e da sua tradição, pode fazer uma revisão da TMI. É um negócio meio confuso, mas é isso que eu acredito que faz parte do jogo e vamos tentar dialogar dessa maneira. Espero poder colaborar com esse assunto que tem mais a ver com o ambiente denominacional e se servir para o contexto geral, que Deus ajude aqui a gente a esclarecer mais o assunto. Uma alegria muito grande estar com todos vocês. Meu abraço fraterno aí a todos e a todas. Estou encantado, emocionado com a presença dessa juventude. Não sei se é porque as barbas já estão brancas e eu pensando que já vou para o cemitério primeiro do que vocês. E vendo vocês aí desejosos de aprofundar o conhecimento, isso me encanta muito. Vocês não sabem da emoção que eu estou aqui no meu coração de achar que... Sempre achava que essa geração só queria oba-oba e cai-cai, e o cara põe a mão e ele tal, e a turma está querendo pensar, e eu fico estou muito feliz. Feliz com a chance de estar aqui à mesa. Acho que o pessoal pensa que eu sou teólogo, mecenas que me conhecem sabem que eu não sou teólogo,
Na idade de vocês eu gostava era de matemática, física e dava uma visitada boa na química. Essas 3 disciplinas me botaram para dentro da Universidade Federal. Na verdade, o meu curso é de engenharia agronômica e porque estava sempre na igreja, fui um curioso das teologias e dos ensinos. Então, eu tenho algumas apreciações positivas sobre a teologia confessional. Gosto da ideia da soberania, da graça de Deus, são 2 temas que me fascinam. Acho que é um pessoal muito legal nesse aspecto, aprendo com essa teologia. Na teologia da libertação, no meu contato com o padre Ronert, com José Comblain, com a nossa amizade, e com o padre Chico aqui em Fortaleza, Luiz Martorelli, que ainda está aqui em Fortaleza, aprendi muito com eles, com Carlos Mestre, mesmo que em encontros fortuitos, aprendi muito com eles, e admiro da teologia da libertação o caráter, a integridade desses homens, muito mais do que os seus conteúdos, e o engajamento capaz de sacrificar suas vidas em favor das pessoas oprimidas e pobres. Não sou teólogo da Missão Integral, por isso que eu não sei se foi certo eu ter vindo para cá, devia ter vindo um teólogo da Missão Integral. Sou um admirador, como dessas outras teologias, também admirador da Missão Integral. Com ela eu me identifico muito, e me identifico por uma razão que o Mecenas coloca, que eu acho que não é da Missão Integral. Eu penso, Mecenas, talvez tu tivesse que dar uma revisitada nessa cristologia. Eu acho que algumas pessoas na Missão Integral têm esse aspecto da cristologia, inclusive eu, que é inclusive o que me fascina e gostaria de animar a teologia da Missão Integral a usar esse critério cristológico. Eu acho que não é equivocado. Eu acho que se Cristo não for o centro das nossas interpretações, nós estaremos perdidos. Nós estaremos perdidos. Então eu tomo isso como referencial e estou procurando influenciar o pessoal da teologia da Missão Integral para ter esse referencial. Não sei se estou equivocado. Então eu me encanto com a teologia da Missão Integral. Ela do jeito que o Mecenas diz, essa é a que mais eu me fascino, ela é quem mais me fascina, mesmo tendo admiração por essas outras, e critico todas elas, até porque, desculpa se isso parecia arrogante, eu me coloco como seguidor do Jesus de Nazaré. E acho que o evangelho é integral. Aliás, a palavra evangelho integral seria uma redundância. Acho que vale a pena a gente pensar em missão integral, porque o evangelho é em si integral. Como o evangelho é integral, eu acho que a proposta da missão integral casa bem. Agora, é bom ficar claro para a gente, toda a vida que eu sento com teólogos católicos, esse tema não faz parte da agenda deles. Porque para eles evangelização, missão social, ação sociopolítica é uma forma de catequese, eles vão chamar tudo isso de missão da igreja. Então esse tema não é um tema do mundo católico. Esse tema não é um tema da periferia pentecostal, porque o pentecostal ele quer orar a graça de Deus, se falar entendeu, se não entendeu foi mistério e ponto final. E esse é um tema de um segmento protestante confessional. Onde é que surge a missão integral na teologia na Europa e nos Estados Unidos? Ela surge por causa de um tema confessional. Ou seja, a evangelização no mundo protestante confessional é fala, conversa, diz. Então você tinha os missionários que falavam e diziam, e você tinha os práticos, como Roberto Keller, que vem para o Brasil, que era um médico, e dizia assim, não é só para dizer não, é para cuidar da saúde. E surge uma tensão norte-americana e europeia, a gente fala ou a gente faz? E os dois entraram nessa tensão. Billy Graham, John Stott, Howard Snyder e outros resolveram sentar com esses dois grupos. Por isso que o pessoal da Missão Integral sofre dos dois lados, porque assim, para o pessoal que é da teologia liberal, o pessoal da Missão Integral é uma espécie de esclarecido não engajado, né? E para o outro lado, os conservadores, é o pessoal comunista disfarçado, né? Então é muito legal isso. E a gente fica nesse meio, porque na verdade foi uma tentativa de diálogo. Em 1982, John Stott propõe o primeiro encontro sobre evangelização e responsabilidade social, esse é o tema, estou usando o tema como tal, acho que a frase não está muito boa, mas esse é o tema. E aí ele propõe e diz o seguinte, eu achei que seria muito tenso, né? Porque era uma discussão entre os teólogos liberais, capitaneado pela ideia anterior do Walter Rochebuste, que era um teólogo batista, que falava do evangelho social, e o pessoal da teologia mais confessional. Então você tem uma teologia europeia e americana, que o tema é evangelização e responsabilidade social. A missão integral é muito mais do que isso hoje. E você tem a missão integral na América Latina, que é outra coisa. A missão integral na América Latina ela é anterior ao Congresso de Lausanne. Em 1962, o Congresso Nordestino de Evangelização é Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. E um dos temas do Congresso era missão total da Igreja. Isso era em 62. O Congresso
latino-americano, o primeiro congresso, que foi em 1969, 5 anos antes do Congresso de Lausanne, já era um congresso que falava desse processo de empobrecimento e sofrimento latino-americano. Então você tem duas teologias latino-americanas que surgem, que é esse perfil da teologia da missão integral na América Latina por causa do contexto de sofrimento e miséria. Se você quiser dizer que a missão integral e a teologia da libertação nascem no mesmo berço, tudo bem, porque é um país no contexto de miséria e sofrimento, teólogos católicos e alguns pensadores vão na direção de descobrir uma teologia que possa responder ao contexto. É melhor não usar, tá dando para bem? Legal. Então você tem um contexto de miséria e sofrimento e duas teologias que tentam responder a esse contexto de miséria e sofrimento. Então, na verdade, a gente precisaria fazer uma leitura de missão integral no contexto norte-americano e europeu, que aí sim o Mecenas tem razão quando levanta essa questão da confessionalidade da prática, e o outro que é o contexto de sofrimento. Eu, por exemplo, entrei nesse negócio, depois é que eu vim entender que existia essa história de missão integral. Eu sou nordestino, filho de pobre, lascado. Vai fazer o quê? Aí o pessoal perguntava assim, você tem compromisso com o pobre? Não, eu sou o próprio pobre, cara. Aí hoje não, eu tenho casa, tenho namorado, tenho salário, aí eu me sinto comprometido com o pobre porque eu não sou pobre. O teólogo da libertação é mais sério com isso. Ele é o cara que inclusive mergulha e vive com o pobre. Talvez por causa da cultura do segmento franciscano do catolicismo. Então é isso, eu acho que a gente continua aí batendo esse papo, mas eu queria só colocar vocês dentro desse cenário para saber que esse é um tema do mundo confessional protestante. Bom dia a todos. Tá? É uma alegria estar nesse sábado de manhã com essa sala tão lotada. Eu acho que o Hudson não teve tanta fé, não é? E vocês vieram aqui. É uma alegria imensa ver tanta gente interessada nesse sábado de manhã, num tema tão intrincado, tão polêmico para algumas pessoas, mas um tema tão legal. A teologia da missão integral, ela é importante na minha vida porque ela guiou basicamente os rumos da minha ainda parca vida acadêmica. Quando eu saí da Faculdade Federal do Ceará, de Ciências Contábeis, para ir para o seminário, eu saí querendo ser um exegeta. Eu queria aprender grego, aprender hebraico, ficar trancado no escritório, discutindo o aspecto modal do rabo da lagartixa. Entendeu? O meu interesse era justamente estudar coisas acadêmicas difíceis, grego, hebraico e tudo mais. E dentro do seminário foi quando eu comecei a me envolver com evangelismo e com missões, e comecei a mudar o foco da minha vida da exegese, propriamente dita, não que eu tenha abandonado a exegese, mas para a missiologia. Missiologia virou a área de pesquisa e de prática da minha vida, né, servindo nas escolas com evangelismo e estudando muito da área. E descobri com o tempo que o maior assunto missiológico que para mim existia relevância era a TMI, era a chamada Teologia da Missão Integral, a missiologia latino-americana. E começando a ler todos os materiais que eu encontrava sobre o TMI, ouvindo os congressos, assistindo às palestras, conhecendo os autores, indo nas fontes originais, eu descobri o seguinte, e foi uma coisa que muito me surpreendeu, foi descobrir que muito das categorias que eram usadas na TMI eram categorias políticas, eram categorias econômicas. Até então eu não entendia nada de política, eu não entendia nada de economia, só tinha uma esposa formada em ciências sociais e comecei a encontrar algum contato entre materiais que eu lia da minha esposa e coisas que eu assistia nos congressos. Eu achei aquilo esquisito, porque eu não entendia nada de política, eu não entendia nada de economia. Né? As pessoas acham que eu faço uma leitura econômica e política da teologia da missão integral porque estudo política e economia. Mas, na verdade, eu passei a estudar política e economia para entender a missão integral. E comecei a ler, comecei a estudar, comecei a descobrir tentar descobrir quais eram os pressupostos por trás de algumas coisas que eram ditas. Foi aí que eu junto com a minha pós-graduação, meu mestrado em teologia sistemática, eu quis fazer um mestrado em economia política. Justamente porque eu quero entender a teologia da missão integral nas categorias que muitas vezes são disfarçadas dentro da teologia da missão integral. O irmão Tiago falou muito bem que a teologia da missão integral é um modo de fazer teologia. E eu acho que essa é a frase mais feliz que eu podia ter ouvido. A teologia da missão integral é um modo de fazer teologia. Não é uma exegese, é uma hermenêutica. E é uma hermenêutica política. É uma hermenêutica econômica. Não é marxismo, obviamente, porque marxismo é outra coisa, mas usa categorias e importa categorias alheias à teologia a fim de definir conceitos teológicos. A fim de dar definições para conceitos que a teologia já define no próprio escopo da teologia bíblica. Então, não é um problema simples de exegese, mas é um problema de hermenêutica, da importação de elementos alheios à Escritura para explicar e definir, não é, eventos e conceitos da Escritura. Eu podia dar 3 exemplos rápidos se o tempo me ajudar. Se você parar para pensar, por exemplo, na questão da opressão, não é? Tanto os teólogos da missão integral,
quanto teólogos da missiologia clássica, né, ou da missiologia reformada, como Macena deve preferir definir, concordam que Deus condena a opressão. Né? Ninguém é a favor da opressão. Mas aí você pergunta, o que é a opressão? Como se define a opressão? Onde é que você vai buscar categorias para definir esse conceito? Se você for na teologia bíblica, você vai encontrar o homem opressor definido como homem violento, no Salmo 10, como aquele que rouba, como em Deuteronômio 28, como aquele que é cruel, no Salmo 74, como o governo tirânico, em 2 Reis, capítulo 13. Mas para muitos teólogos da missão integral, ao invés de se procurar categorias bíblicas para definir o que é opressão, se importa um conceito alheio à Escritura para definir a opressão. Então você vai encontrar teólogos da teologia da missão integral, dizendo, por exemplo, que você precisa ler a Escritura com a lente à luta de classes e colocar a relação de trabalho e de trabalhador e de patrão como um tipo de relação de opressão, pura e simplesmente, como eu li essa semana em um livro de um teólogo da missão integral. Né? Você tem, então, a importação de uma categoria política para definir um conceito bíblico. E muito da teologia da missão integral acaba funcionando assim, num tipo de hermenêutica da semelhança. Como é que é essa hermenêutica da semelhança? Você abre um texto bíblico, você lê algo do texto bíblico, você encontra algo que é semelhante a uma categoria política comum, e ao invés de deixar que o texto se interprete, você importa uma categoria que é externa ao texto a fim de interpretá-lo. Você vê a mesma coisa acontecendo, por exemplo, no modo como a teologia da missão integral interpreta o pobre. Se a teologia da missão integral fosse uma simples tentativa de incentivar a filantropia, talvez nós pudéssemos criticar apenas a ênfase, já que os teólogos que não são da missão integral também concordam com a filantropia. Não é? Se você é cristão, você concorda com a filantropia, é normal. O problema é que a missão integral é além disso. A teologia da missão integral ela também é uma antropologia. Ela também é uma visão do pobre, também é uma visão do rico, também é uma visão das relações econômicas. Na sua antropologia do pobre, por exemplo, a teologia da missão integral acaba tratando o pobre de uma forma muito diferente do modo como a Bíblia trata o pobre e importa uma categoria política na definição de pobre e do que o pobre é. Tem muitas frases muito comuns na teologia da missão integral que trazem essa visão diferente sobre o pobre, o que é o pobre, como é que o pobre é visto diante de Deus. Né? Por exemplo, uma frase que eu leio muito é: sempre que o rico e o pobre entram em conflito na Escritura, Deus está a favor do pobre e nunca a favor do rico. Né? Como é que você responde, por exemplo, a parábola da vinha, em que Deus ele é equiparado ali ao patrão, enquanto os trabalhadores eles são equiparados aos fariseus que não compreendem a graça? Em Mateus 20, como é que você compreende a parábola dos maus trabalhadores em Mateus 21, quando os trabalhadores braçais, eles são equiparados ali, eles tentam tomar os meios de produção e são equiparados a homens maus, enquanto aquele que era o dono, que era o patrão, que era o rico, que sofre na mão do mau trabalhador naquele contexto, é bem tratado por Deus. Então, isso acontece também nas relações econômicas, na modo como se vê as relações de trabalho. O meu ponto que eu vou colocar aqui é que foi a partir disso tudo que eu percebi que lidar com a teologia da missão integral não é uma mera questão de lidar com a exegese. Porque pela minha compreensão da coisa, não é através de exegese que as pessoas são convencidas da missão integral. Não é? Muitas vezes através de uma associação com categorias políticas que são importadas para a Escritura. Eu não vou lidar com essas categorias políticas aqui, mas eu quero lidar com os textos bíblicos e mostrar como os textos bíblicos, que muitas vezes são usados pela missão integral, vão para o caminho completamente oposto daquilo que costumeiramente é o caminho que os teólogos da TMI tentam seguir a partir de certos textos. Tá? Não vou discutir Karl Marx, tá? Mas eu quero lidar com a apropriação indevida das ideias políticas difusas e importadas no texto bíblico, na definição de categorias que a própria Escritura condena, e nos guia nisso. Eu posso ser ingênuo, mas assim, eu queria colocar algumas coisas aqui. Eu não conheço teologia que não faça-se em espaços econômicos, ideológicos, e nenhuma teologia está isenta às ideologias, aos aspectos econômicos, aos aspectos sociais e culturais da sua realidade. Então, atribuir que a teologia da libertação, que a teologia da missão integral usa esse referencial é achar que as outras não usam esse referencial. Aliás, porque foi que o Max Weber escreveu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo? É porque a reforma protestante nasce no espaço onde a economia estava evidente e a suspeita do camarada era que o protestantismo tinha uma teologia que favorecia esse tipo de espírito. Então, falar isso da teologia da missão integral, eu acho que não é, assim, não é acadêmico no sentido de que nós não temos o referencial de como as outras fazem a sua teologia. Mas isso é também da natureza do protestantismo. O protestantismo acha que ele tem a Bíblia e que ele sabe manusear a Bíblia e os outros não. Então eu entendo isso porque nós somos protestantes e nós vamos sempre achar que o outro está fazendo dessa maneira ou daquela. Agora, acho que é não conhecer os textos do John Stott, que é hermeneuta profundo, do presbiteriano René Padilha, de Samuel Escobar, de Juan Stan,
de Howard Snyder, que trabalham com a exegese, que aprenderam dentro desse espaço protestante, nos seminários considerados, inclusive, os mais conservadores, mas tiveram a honestidade de trabalhar também com outras categorias. Por outro lado, não dá para você responder a uma realidade sem análise econômica, sem análise social, sem uma crítica. E aí você não precisa de instrumento bíblico para fazer análise da realidade. A análise da realidade você tem que ir para o instrumento científico. E todo instrumento científico é ateísta, porque não pressupõe Deus. Nenhum instrumento científico pressupõe Deus. O IBGE não pressupõe Deus, ele pressupõe o seguinte: quem fez isso, quem fez aquilo, quem mora aqui, quem mora acolá. Então a ciência não pressupõe Deus. Dizer que existe uma ciência, se ela é ciência, por isso que eu tenho até muita dificuldade, desculpa aqui esse rápido parênteses, tenho dificuldade com a teologia indo para o MEC, porque no momento que ela é para o MEC tem que ser profissão. E tem que render dinheiro, porque o MEC só aprova aquilo que é profissão e aquilo que pode ser pago. No momento que for ciência, já não depende mais da fé, e aí eu não sei como é que os protestantes vão trabalhar a sua fé e a sua interpretação bíblica. Então, esse é um aspecto. Então, só para dizer, nesse sentido, que isso é com todas as teologias. Atribuir referenciais. Agora, você pode perguntar o seguinte: quais os instrumentos científicos que você usa? Aí você vai ter os caras que são mais tendentes à ciência marxista, e eu não sou de nenhuma nem outra, não conheço bem esse negócio, estou sendo honesto, não é falsa humildade. Aí eu olho para a realidade, vejo a mulher com pobre, fome e tal, e digo, está lascado, tem que ajudar e tal, e vou por conta disso. Se o evangelho me ajuda, ótimo, senão minha sensibilidade vai em frente. Mas, assim, atribuir isso à missão integral é não reconhecer os documentos da missão integral, que é a questão também da cristologia que eu já falei há pouco tempo. A missão integral acredita no credo apostólico, no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Dentro da missão integral tem algumas pessoas que priorizam essa ideia da cristologia, que eu me coloco à disposição, inclusive em conflito às vezes, porque eles também dizem: Carlinhos, não pode fazer isso. Bem, mas só para dizer esse aspecto. Sobre a teologia da libertação, sim, você pode falar das semelhanças. A teologia da libertação faz isso. E faz isso e o pessoal sabe que faz. Por isso que a teologia da libertação vai usar mais o Êxodo e o livro de Lucas, porque são nesse aspecto com discursos mais tendentes a favorecer os pobres. Quem leu o livro Eles Herdarão a Terra, que é um livro que eu publiquei, eu falo de todas essas formas de pobreza, não é a forma econômica. Quem leu Seu Bastante sabe que eu falo dessa pobreza que não só a pobreza econômica. Não estou me colocando aqui como representante da teologia da missão integral. Estou dizendo que eu aprendi isso com eles. Ou seja, que a pobreza é a senhora rica que vive sob a pressão do marido. Ou seja, quem lida com a guerra em Angola vai cuidar dos pobres, que é o caso, eu estive lá, não é? Mas vai perceber que o general que está debaixo de um tacão de um ditador, ele é também um oprimido e que precisa de libertação, por mais que ele tenha ouro e viva na pomba. Então, dizer isso sobre o pessoal, por isso que a missão integral usa pobres e oprimidos, porque ela reconhece que tem o pobre economicamente pobre e reconhece aquele que, mesmo tendo dinheiro, é um pobre. E você vai ouvir o pessoal da Missão Integral falando sobre o Davi. Eu sou pobre e necessitado, mesmo sendo politicamente poderoso, mesmo sendo economicamente rico e mesmo tendo influência social, ele é pobre e necessitado. Então, eu acho que essa informação diz respeito à teologia da libertação e não respeito aos teólogos da Missão Integral. Esse é um aspecto que eu queria colocar. Sobre a hermenêutica do pessoal da teologia da Missão Integral, eu faço a crítica, que é ainda uma hermenêutica muito protestante, e acho que deveria aprender em outros arraiais para fazer outras formas de teologia. Mas ainda não pode se dizer isso do pessoal da Missão Integral. Queria animar a todos e a todas a lerem o Pacto de Lausanne, a lerem a Evangelização do Brasil, uma tarefa inacabada, que aí tem o posicionamento do pessoal da Missão Integral no contexto brasileiro, a ler os documentos do Congresso de Manilha, nas Filipinas, em 1991. Eu acho que aí esses documentos dão o respaldo e o espaço para a sua pesquisa. E aí, se é no espaço acadêmico, você tem que fazer a pesquisa em cima desses documentos oficiais. Porque qualquer frase minha ou de outro não é um documento oficial. E o academicismo sério exige que você faça isso em cima dos documentos oficiais que representam o que todos dizem sobre missão integral. Missão integral tem limitações? Tem. Por exemplo, qual é a crítica que eu faço à missão integral? Mas não é a missão integral. Aliás, desculpa, eu faço essa crítica a todos os teólogos. Nós realmente somos racionalistas e perdemos a dimensão da devoção, nós perdemos a dimensão da oração e da espiritualidade. Isso eu falo de forma contundente para o pessoal da missão integral, e eu pensava que era a missão integral. Depois descobri que são todos os teólogos que, na busca do seu racionalismo, por exemplo, vai ter dificuldade, desculpa o pessoal do mundo pentecostal, do mistério do falar em línguas. Certo? Porque a minha racionalidade não permite a subjetividade.
E aí nós vamos fazer malabarismos hermenêuticos para dizer que isso não é contemporâneo. E eu nem falo línguas assim. Aliás, falo, quando eu estou fazendo teologia, eu falo línguas estranhas que ninguém entende nada, né? É assim que acontece com os teólogos. Então, só para fazer esse tipo de colocação e para dizer o seguinte: seja na missão integral, seja na teologia mais confessional, seja na teologia da libertação, seja em que teologia for. Aí aqui já é mais uma mensagem mesmo. Aí fique à vontade, eu estou saindo do espaço acadêmico para minha vocação e para minha missão. Para mim, o referencial é o Jesus Cristo de Nazaré e não tem outra coisa. Você faz essa opção, se quiser ou não. Eu faço uma opção de que os evangelhos têm os instrumentos hermenêuticos, e aí aprendi com os conservadores, que o evangelho é o básico para qualquer interpretação hermenêutica de qualquer outro texto bíblico. Então, se você diz... É o pessoal da Missão Integral que diz isso? Não, é o Carlinhos. O pessoal da Missão Integral diz: a Escritura é infalível palavra de Deus. Está lá nos documentos da Missão Integral. Que eu não digo, mas eles dizem. Então, dizer isso com o pessoal da Missão Integral é não respeitar o pessoal, né? Agora, o pastor Carlinhos disse isso, pode dizer, digo isso mesmo. Para mim, a grande inspiração e a grande revelação histórica chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e o resto é periférico. Como eu disse para vocês, são 5 camadas de argumento, que Deus nos ajude, né, para colocar em 15 minutos. Mas é brincadeira, pessoal. Na verdade, assim, não há como ser exaustivo. Então, o que é que eu pensei? Eu podia elaborar uma coisa e vocês... terem conhecimento dela, ou poderia provocar, para vocês saírem daqui curiosos e atrás de conhecer mais. Mas, enfim, eu disse para vocês que teologia da missão integral, e aí eu vou agora romper um pouco o eixo, teologia da missão integral. Eu vou falar teologia evangélica latino-americana, que é ela quem começa a sua agenda em 1916, já no Congresso do Panamá, inclusive com presbiterianos como Erasmo Braga, que eram da chamada Nova Escola de Princeton, que era uma escola mais aberta ao liberalismo, mas tentando ser moderada e equilibrada. Depois vieram outros congressos de Cuba, de Havana, e quando vai acontecer, no final da década de 60, o Congresso de Berlim, em 1968, e depois o Congresso, houve o Congresso de Berlim, e depois o próprio congresso que veio a dar a ideia dos CLADs, que aconteceram também na década de 60, ou já na década de 70, com a formação da Fraternidade Teológica Latino-Americana, ela já molda o entendimento do que se chama teologia evangélica latino-americana. A teologia da missão integral, como eu disse, é melhor expressar a teologia para a missão integral, porque na prática, quando a gente está falando desse espectro, nós estamos falando da teologia evangélica latino-americana, que é de corte ecumênico, de corte plural. Daí, por que você não pode, por exemplo, taxar ela de uma teologia? Porque ela não quer ser teologia. Ela quer ser um método de aproximação da realidade, mas não uma teologia. Então, o que é que eu vejo que há de concreto? Que você pode tirar tudo do ambiente da teologia latino-americana, mas se você tirar um, acaba com ela. É a cristologia. Ou seja, ela só faz sentido por causa do método cristológico. E esse método cristológico, ele não acontece do zero. Por isso que eu tenho dificuldade de entender a teologia da missão integral ou a teologia latino-americana como algo novo. Porque se você olhar os 300 anos da era pós-iluminista, tudo que vai surgir é nova cristologia. Kant, Schleiermacher. Se você olha para Harnack, por exemplo, e aí você vai para Barth, você vai para Moltmann, vai para Pannenberg, tudo é nova cristologia. Tudo é nova forma de entender Jesus Cristo. Ou é do chamada cristologia de baixo para cima, ou seja, olhando o Jesus histórico, olhando a obra do Jesus histórico e como ela pode ser filtro da Bíblia e da confessionalidade, ou teologia de baixo, de cima para baixo, que é o espectro do entendimento barthiano, por exemplo, e que vai preconizar muito a questão da subjetividade. Porque aí Jesus Cristo ele não pode ser objetivamente analisado na history, na história, mas na gestite, ou seja, no ambiente mais escatológico, no ambiente que está mais alheio ao instrumental histórico. Então é um transcendentalismo radical. A modificação do pensamento barthiano na teologia da esperança e na teologia da libertação, embora a turma fale muito que Leonardo Boff foi influenciado por Karl Marx, talvez a turma tenha que ler o jesuíta, né, o Teilhard de Chardin, para poder entender melhor quem foi que de fato trouxe muita influência para o pensamento do Leonardo Boff.
Então, assim, no meu entender, a teologia evangélica latino-americana, ela só continua uma tradição crítica na hora que ela propõe uma nova missão com base numa cristopraxia. Ela não está, de certa forma, criando algo novo, ela está numa tradição pós-iluminista, ela está respondendo problemas do contexto, mas ela ainda está respondendo aos problemas da modernidade. Então, é um pessoal evangélico, não tem dúvida, mas é um pessoal evangélico que quer ser moderno sem ser liberal, e é um pessoal que quer ser conservador sem ser fundamentalista e sem ser atrelado ao confessionalismo protestante do século XVII, o período confessional, o chamado confessionalismo, porque ele era dogmático e pregava que a verdade tida da unidade das Escrituras é válida para todos os contextos e todas as épocas, e que ele é atemporal e acultural. Então, quando a teologia latino-americana surge, ela surge no embalo dessas novas cristologias, que entendiam que com a virada epistemológica kantiana não dava mais para fazer teologia nesse nível do pensamento teórico, não dava mais para falar de teologia no pensamento teórico. Então você tinha que falar de Deus no campo da possibilidade. Leia o livro Missão Transformadora, do David Bosch, e vocês vão ver claramente lá como ele afirma que todo método teológico é método provisório. David Bosch não é da Missão Integral. Ok, eu vou chegar lá. Então o que ocorre? A teologia da missão integral, ela interage com todo esse ambiente, tá certo? E ela exerce uma modificação desse ambiente. Então são evangélicos, lidam com esses instrumentos e eles modificam os instrumentos, mas em base, em tese, prevalece a tônica de 1910 de Edimburgo, que a agenda positiva é Cristo. A cristologia é o elemento de base. Se você vê Moltmann no livro dele, A Igreja no Poder do Espírito, ele vai dizer que essa tônica já aparece em 1952. E por isso você pode notar que na teologia da missão integral do Brasil, você tem Ariovaldo Ramos, tem Carlos Queiroz, todos têm posicionamentos diferentes. Mas como eles se concentram no Jesus histórico, e falam da praxe do Jesus histórico e do reino de Deus, eles têm a mesma linguagem, embora com ênfase diferente. Porque o que vale é a cristologia. O que vale é a maneira como se articula a cristologia. E eu vou para o documento de base. Vocês podem depois consultar o documento 6 e 7 da Fraternidade Teológica Latino-Americana, o boletim 6 e 7, está disponível online no site da Fraternidade Latino-Americana. Padilha vai falar claramente de que Calcedônia não é relevante para o contexto latino-americano e para a pobreza. Que ela é uma teologia, a teologia da Calcedônia, que fala das naturezas do Redentor, está respondendo a um problema teórico, platônico, um problema grego. E que é preciso voltar ao Jesus histórico dos evangelhos para poder articular uma missão relevante a partir do contexto latino-americano. E aí, com isso, vai se integrar os eixos que eu digo, eles são os eixos dominantes do pensamento evangélico latino-americano. O Jesus histórico descrito nos evangelhos, e aí, eu concordo com você, Carlinhos, eles se separam do movimento liberal, porque o movimento liberal, nesse ponto, fala do Jesus histórico, mas não considera o texto bíblico como regra infalível e inerrante. O que é que o Padilha faz? Ele entende que os evangelhos são documentos que falam de história, que tem história por detrás do documento de fé. Ou seja, o Cristo da fé é o Cristo da história. Só que tem um ponto que para mim fica a interrogação. Pannenberg diz, por exemplo, que o Jesus histórico, ele é o evento, tá certo? E a descrição do Novo Testamento é uma moldura traditiva, que necessariamente não explica o evento. E por que então que eu estou falando assim, que a teologia da missão integral não é clara nesse assunto, mas é clara na cristologia? Porque para o René Padilha, por exemplo, a norma e a regra para se interpretar uma missão relevante é Jesus na história, como ele se revelou na história, como ele entrou no palco da história. O que é que ele pregou e que é o centro da mensagem dele? O reino de Deus. Então, sendo a mensagem dele o reino de Deus, a mensagem central, toda a Bíblia e todo o contexto tem que ser lido pelo reino de Deus. E é, inclusive, o Ariovaldo Ramos repete muito isso, que o eixo central da teologia da missão integral é o reino de Deus. Só que o reino de Deus é fundamentado cristologicamente, então a gente voltou de novo para a cristologia. Quando você olha a questão, por exemplo, da praxis, o que é a praxis integral? É que Jesus pregou, curou e ensinou. E que ele atendeu às demandas da mente, da alma
e do coração e também do corpo. Então isso é o sentido da integralidade. Mas da onde é tirado isso? Da sinalização do reino de Deus. Nas categorias do Moltmann, ele chama isso de presentificação do reino de Deus. Eu vou usar um termo meio de língua estranha, né? Porque quem fala teologia fala língua estranha, mas para a teologia da esperança, o reino de Deus é uma antecipação proléptica do futuro. Ou seja, na história, o reino de Deus, ele emergiu, ou melhor dizendo, se abriu, a trindade, né? Se abriu para a história, e foi presentificado isso no reino de Deus, através da praxe do Jesus Cristo. Ele acolhe publicanos e pecadores, marginais, e na cruz ele se identifica com o espoliado, com o marginal. Então acaba que a trindade se abre por pobres, se abre por marginais, e nesse sentido ele é uma crítica, a cruz é uma crítica de tudo. A teologia latino-americana, ela é atenta a isso. Se você pegar Orlando Costas, que é um referencial, ele para e passo segue Moltmann nessa linha, nessa projeção e nessa abordagem. Então, quando eu estou dizendo aqui que teologia da missão integral é cristologia, eu não estou querendo ser dogmático, eu estou dizendo que é a única coisa certa que você encontra em termos de discurso pontual e equilibrado entre todos eles. É o terreno comum, é o terreno ecumênico. Todas as outras agendas, inclusive a inspiração e a infabilidade do texto bíblico, elas são colocadas de lado. Tanto é que há teólogos que não acreditam na inspiração e na inerrância do texto bíblico e estão no encontro do Missão na Íntegra. E estão nesses outros movimentos, porque o que importa é o que fez o Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o ponto, de fato, central. O que é o elemento clássico que é questionado na teologia da missão integral? O que é questionado é que, como a teologia sistemática trabalha com a ideia de que o entendimento bíblico tem uma unidade de pensamento e que a verdade de Deus é verdade em todos os momentos, que ainda é aquele entendimento pré-kantiano e que você pode, o entendimento pré-iluminista, vamos assim dizer, e que essa verdade pode ser exposta em todos os tempos e em todas as épocas, a afirmação dogmática ela tem valor. Interessante isso, que na missiologia moderna, como a turma começou a falar muito de contextualização e que toda a mensagem do Evangelho tinha que ter para o contexto, acabou se perdendo um pouco sim, o que é de fato verdade do cristianismo. Aí você nota que os missiólogos modernos, eles já estão falando até de descontextualização, no sentido de você apresentar a verdade do Evangelho todo, com a Bíblia toda, e como uma expressão clara dessa verdade que vem do texto bíblico. Eu faço uma separação, e isso não é obrigado ninguém concordar, mas eu separo teologia evangélica latino-americana do Pacto de Lausanne. Para mim são duas coisas totalmente diferentes. Pacto de Lausanne é uma coisa, Pacto de Lausanne, inclusive, diz uma coisa que dá uma dubiedade que complica um pouco para quem é da missão integral. Porque o Pacto de Lausanne diz que a evangelização não pode ser confundida com a responsabilidade social, mas que ambas fazem parte do dever cristão. A ideia de René Padilha não é exatamente essa. Tanto é que a Regina Sanches, no livro dela sobre teologia da missão integral, publicado recentemente, ela inclusive diz, assim, de forma taxativa, que a teologia latino-americana ela foi de forma muito tímida escutada em Lausanne. Você nota também na própria crítica do Ricardo Gondim, no livro dele de teologia da missão integral, que ele inclusive diz, repete uma crítica do Robson Cavalcante, que Lausanne deu um passo à direita e para trás. Né? Esse é o termo que eles colocam. Então não dá para confundir Pacto de Lausanne com teologia evangélica da missão integral. Então, para tentar aqui usar esse pouco tempo que tem para falar da proposta revisionista da teologia da missão integral, o que é que ela quer revisar? A dogmática clássica. O entendimento de que um credo e uma confissão tem valor atemporal se ele carrega a verdade bíblica. Então, qual era a dificuldade dos teólogos latino-americanos? Aceitar isso, porque isso tinha isso veio de um interesse americano, de um interesse dogmático forâneo, e como é que na teologia latino-americana iria aceitar isso? Era imposição cultural,
era imposição dogmática, não podia ser assim, não poderia e não deveria ser dessa maneira. Eu até entendo que o protestantismo de missão deve ter sido mesmo de uma força de muita imposição. Eu não vou tapar o sol com a peneira, de fato foram. Mas escolher a dogmática para dizer que ela foi imposta, talvez fosse mais uma recusa com os pressupostos da teologia clássica e uma abertura para essa teologia mais contemporânea, que parte mais da teologia bíblica e que tem mais liberdade hermenêutica, diga-se de passagem. Então, o que é que a teologia da missão integral coloca no lugar da dogmática clássica? O círculo hermenêutico. Nesse ponto, a proximidade com a teologia da libertação é claríssima. No círculo hermenêutico, ver, julgar e agir, o ver representa o momento das ciências sociais. O julgar é o momento da hermenêutica teológica. Como eles pregam liberdade hermenêutica, pode caber todo mundo lá. Mas o que não pode faltar é o Jesus Cristo de Nazaré e o reino de Deus que nele emana e a praxe dele como os eixos referenciais para o julgamento teológico. E o agir seria então essa praxis que emerge do olhar do contexto com as ciências sociais, do julgamento hermenêutico com a pessoa do Jesus histórico e com a praxe que emana, e aí essa praxe é a ideia de integralidade, evangelho e responsabilidade social. É isso que a missão integral quer colocar no lugar da hermenêutica dogmática, e a partir disso que ela quer construir uma nova teologia para o contexto evangélico latino-americano. Bom, então eu pretendo, no momento inicial, tentar tocar algumas das questões que os colegas abordaram e depois apresentar digamos assim, o grosso daquilo que eu desejava ou desejo falar. Primeiro, tratar sobre aquilo que o pastor Macena está falando, sobre essa relação do problema da construção histórica, da verdade. E ele aponta muito bem para que categorias da teologia durante muito tempo ficaram presas num processo pré-kantiano, sendo que na atualidade, eu acho que é isso que a gente precisa perceber, boa parte daquilo que se faz em teologia já está no momento pós-kantiano. Nós já estamos em uma análise, em uma perspectiva de compreensão daquilo que é verdade, a partir de uma reviravolta linguístico-pragmático, que é uma questão que transcende, que está para além do Kant, vê as limitações da construção do pensamento kantiano e percebe que a contemporaneidade está para além daquilo que ficou no escopo sujeito-objeto kantiano, discutido com seu apriorismo, com a sua relação da coisa em si e do fenômeno da coisa. Então, de fato, isso é uma questão da hora, do momento da hora, das ciências humanas, como de modo geral, da construção do conhecimento e da verdade em si. O problema da epistemologia e o problema do acesso da teoria da verdade se torna uma questão candente na filosofia, na teologia, na psicologia, na sociologia contemporânea, em virtude de uma questão muito simples, que essa verdade, que, por exemplo, pré-kantianamente estava exposta e acessível à racionalidade, na perspectiva pré-iluminista, com o esclarecimento, o célebre artigo do Kant, o que é o esclarecimento, quando ele vai dizer, na verdade, que existe um abismo entre o sujeito que conhece e a coisa conhecida. Contudo, 200 anos depois de Kant, a filosofia contemporânea chega a uma discussão de que, na verdade, esse abismo existe um abismo para além da capacidade do homem de conhecer, que é um abismo da ordem do linguístico, da ordem da capacidade de construir aquilo que eu digo. Talvez remontando a uma tese lá dos pré-socráticos, na verdade dos sofistas, do Gorgias, que dizia que o ser não é, se o ser existe, ele não pode ser compreendido, e se ele pode ser compreendido, ele não pode ser narrado. Ele não pode ser dito. Hoje o problema da ordem do dia das ciências humanas é da construção da verdade. Lógico que isso é um problema na ordem da teologia. Por quê? Porque a verdade é Jesus. Se você for falar na ordem da teologia da missão integral, a verdade é uma pessoa encarnada, historicamente. E aí você vai ter uma dificuldade na construção disso e nesse realinhamento. Por exemplo, quando o pastor Macenas fala que não fica claro o que seria Jesus como um evento, é porque Pannenberg pega uma categoria de Deleuze e Guattari, que a vida é uma construção do evento. Ou de Richard Hort, que a vida é uma construção autoral.
E aí isso é o emaranhado, que é uma questão muito cara à teologia da missão integral, que fica a ideia de uma comunicação com essas linhas e modos de pensar para além daquilo que está posto. Por exemplo, a crítica do Gondim é exatamente esta. A crítica do Gondim ao Pacto de Lausanne e todo o movimento, vamos dizer assim, conservador da TMI, é porque ele é contra essa perspectiva de uma teologia que amarra e diz que esta é a verdade indubitável, inquestionável e que é posta não por argumentos, mas por poder, por capacidade política, por autoridade de quem lidera e quem governa determinada instituição. A crítica, TOAS, vai exatamente em cima dessa perspectiva. Por isso a ideia do círculo hermenêutico é algo tão caro que um próprio teólogo ligado à matriz da missão integral pode criticá-la, sem problema nenhum. Sem dificuldade alguma, abertamente. Por quê? Porque faz parte do jogo essa crítica de autoconstrução o tempo todo, abandonando o pressuposto pré-kantiano, e inclusive o pressuposto kantiano, para viver a realidade do que é a vida hoje. Ou como vai dizer a Gâmbia, o mundo não pode mais perceber o que é a realidade do mesmo jeito depois de Auschwitz. Por favor, senhores e senhoras. Houve uma mudança, e aí no campo da antropologia, houve uma mudança absurda. Se você quiser, assim, nunca leu nada de George Agamben, leia um texto muito lindo e maravilhoso dele, que é O que Resta de Auschwitz, que simplesmente é fabuloso na discussão da construção da antropologia, onde ele vai dizer que depois de Auschwitz nós temos que perguntar o que é humano. Ou se você quiser, você pode seguir a ordem do Foucault. Foucault vai dizer que o Nietzsche matou Deus, mas agora a contemporaneidade matou o homem. O que é o homem? O que é essa construção contemporânea do homem? O que é a antropologia? Que homem é esse que se fala? Que indivíduo é esse que está se falando? Bom, é algo que vai para além do que se conhece, vai para o que se diz e para o que se faz, porque parece que é o que resta, o que se diz e o que se faz. Essa é uma discussão específica nessa natureza. Sobre o que o Iago falou, eu acho muito interessante essa discussão sobre a apropriação de categorias específicas da teologia da missão integral por marxismo. Eu queria, inclusive, que depois, se fosse possível, na fala dele, ele dissesse quem é o autor que usa essas categorias que ele diz textualmente da luta de classe. Agora, eu queria até sugerir a você que, se você quiser, daqui a pouco eu vou usar para minha argumentação sobre como a teologia da missão integral se afasta do marxismo, um handout aqui que eu trouxe de citações, são mais ou menos 15 citações, sobre textos do Orlando Costa, do René Padilha, do Samuel Escobar, do Pedro Arana, onde eles textualmente, com referência bibliográfica e apontamento da página, onde eles desconstroem e atacam, por exemplo, a perspectiva marxista. Se você quer esse handout, liga aí o seu Bluetooth, tem um colega aqui que vai distribuir para quem quiser baixar esse handout em PDF, para mostrar textualmente onde há, na bibliografia da missão integral, uma crítica aberta. Não só a compreensão política do marxismo, mas como a apropriação da metodologia marxista. Existem textos que fica explícito, claro, dentro do texto escrito dos autores, que essa apropriação, ela não é, vamos dizer assim, isomórfica. Não vale dizer que marxismo é teologia da missão integral, acho que a gente já pulou isso aqui, ficou claro nas falas de todo mundo, mas a discussão de que há algo subliminar, há um background e tal do marxismo, é um negócio muito interessante para a gente discutir, até na outra perspectiva, porque aí a gente vai talvez cair na ordem do discurso, na ordem do debate que talvez era para ser feito entre liberalismo e marxismo e tal, não sei o quê. A ideia de dizer, ora, se a crítica é contra o marxismo, então o outro jeito de fazer teologia, é claro que tem um background. Claro que tem um pano de fundo. E que pano de fundo é esse? O pano de fundo é liberal, ou numa construção, não sei se eu devia fazer isso, enfim, é uma construção falaciosa e dizer assim, porque a minha teologia, ela vem assim, Jesus, Paulo, Agostinho, Lutero, Calvino e nós. É lógico que essa linha, essa construção histórica, ela é falaciosa. Ela dá saltos históricos enormes. Ela sai do primeiro século para o terceiro século, fazendo um vácuo de 200 anos. Ela sai do quarto século, terceiro século, lá para a Reforma Protestante, quase 1000 anos. Então, assim, tem vácuos, lacunas, que não vale a pena essa construção. Para além disso, nós temos um problema, que se você for seguir essa linha de pensamento, você tem o Agostinho lá na origem. O Agostinho é um platônico. E o platônico tem um bocado de problema, por exemplo, na ordem do trato do outro. É só você ler o Banquete, que é uma defesa, por exemplo, da relação do outro com uma relação de homoerotismo, que era clássica e presente dentro da Grécia do século IV, que era o momento histórico do Platão. E há uma defesa aberta. Então, se eu estou dizendo que esse pessoal todo faz parte do meu time, eu estou comprometido com tudo isso. Será que está?
É lógico, não faz sentido dizer que a Lacazan saiu a teologia da missão integral. É lógico que não faz sentido. É lógico que ela vem numa estrada. É lógico que ela vem num curso histórico. Isso é tudo que o pessoal fala o tempo todo. É lógico que vem num curso histórico. Não dá para dizer que surgiu do nada. Os pressupostos históricos estão postos, inclusive estão para serem discutidos. E o tempo todo que esse grupo faz especificamente essa discussão é em torno desse problema da ordem da política ou das relações filosóficas. Eu termino essa introdução para falar o que de fato eu queria falar, citando a discussão que o Iago põe, que é muito legal, dizer assim, Jesus sempre que trata de escolher entre ricos e pobres, ele escolhe o pobre. Se você prestou atenção e está gravado, todos os exemplos que o Iago deu são de parábolas. Mas se você tomar os exemplos históricos, de casos reais, que Jesus atende alguém, quando há uma discussão entre o poderoso e o oprimido, Jesus opta pelo oprimido. Preste atenção, lembre-se quais foram as citações, foram todas em parábolas. Bom, se eu usar a parábola para a construção de uma verdade, eu vou dizer daqui a pouco que a parábola do semeador é uma dica botânica de Jesus de como você plantar. Por favor, não faz sentido. É assim como tomar, sei lá, uma parábola acerca da salvação e usar como referencial da ordem política econômica. Então, assim, não faz sentido. Há um limite, porque senão a gente vai virar o Orígenes do século XXI, querendo achar chifre na cabeça de cavalo em tudo que é passagem da Bíblia Sagrada e significando isso, aquilo, outro, para o que eu quero. E esse é um problema enorme. Bom, deixa eu dizer para vocês algumas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, eu queria fazer a citação, porque só uma diferenciação entre aquilo que é teologia da missão integral e teologia latino-americana. Aquilo que caracteriza a teologia americana, teologia da libertação, tem, como dizer assim, um espectro de início. É o Concílio do Vaticano II. É consenso para todo mundo. Só que a gente tem, por exemplo, na Teologia da Missão Integral, um texto de 1960, do Baez Camargo, que é Comunismo, Cristianismo e os Cristãos, onde o Baez Camargo vai dizer textualmente que o comunismo só parece ser uma alternativa porque os cristãos não fizeram o que devia fazer. Então a ideia é muito simples. Esse é o pressuposto, por exemplo, esse é o pressuposto. O marxismo só parece ser uma saída para quem não é cristão de verdade. Porque quem for cristão de verdade vai saber que não precisa de marxismo. Não precisa. Segue a vida sem marxismo. Porque você vai naquilo que Jesus está dizendo. Jesus histórico, Jesus que se encarnou dentro dessa realidade específica, dessa realidade própria. A ideia, a parte desse elemento específico. Bom, eu posso dizer então que alguns elementos dessa teologia da missão integral são essa relação encarnacional. O evangelho é uma pessoa. A boa nova é Cristo. E por isso a igreja deve encarnar, a igreja deve vivenciar, não teorizar. O que a gente está fazendo aqui, no mínimo, é praxis. É trazendo você para refletir e depois você fazer alguma coisa. Por favor, depois de 1 hora, 2 horas e meia, 1 hora e 40, não apertado. Se você sair daqui e continuar a vida do jeito que está, não valeu a pena estar aqui de maneira nenhuma. A ideia é de vir para cá, pensar e tomar uma posição. Mais aguda, mais obtusa, ou mudar de algum ângulo, mas mude. Faça alguma coisa. Então, a teologia da missão integral tem esse aspecto de que a palavra encarnou-se, o Logos, ele se fez carne, ele estava no mundo. E esse processo encarnacional do Logos, ele compromete aquilo que eu sou. A ideia, então, é que eu, enquanto seguidor de Jesus Cristo de Nazaré, não devo ser apenas um teórico. E é inclusive uma das citações que eu tenho aí no texto, no handout que vocês estão baixando em Bluetooth, é que os teólogos da missão integral criticam e dizem exatamente isso. A teologia da missão integral, ela rompe, por exemplo, com esse pressuposto racionalista, mas também rompe com o pressuposto misticista. Por quê? Porque não dá para ficar só no mistério, não falar em línguas, que nem a minha galera fica lá, da Bleia, de joelho, gritando, chorando e tal, não sei o quê, e o pessoal passando fome. Não, tem que fazer alguma coisa. Tem que agir, tem que ir lá. E isso é a missão da igreja, isso é a igreja. Isso é o modo de ser igreja. É uma teologia crítica, nessa perspectiva ela é crítica, porque ela tem critérios, e os seus critérios são analisados e constantemente revisados, naquilo que o professor Macena falou da ideia do ciclo hermenêutico. É uma teologia que tem como interesse ser autóctone, é a ideia de pensar aquilo que é o evangelho a partir da nossa realidade.
E aí é uma perspectiva da ordem do colonialismo mesmo, ou do neocolonialismo do século XX, que há um rompimento natural com as emancipações, e no Brasil ou na América Latina especificamente você tem um problema que são as ditaduras militares, regimes opressores, conservadores, que tomam de golpe o poder para fazer modos específicos de política, que dentre os quais beneficiam a camada específica da sociedade. A partir desse momento histórico, começa a ebulir, começa a emergir um modo de pensar que diz assim, nós precisamos pensar teologia a partir da nossa categoria, porque a Europa não está passando o que a gente está passando. Os americanos não estão enfrentando o que a gente está enfrentando. Diga-se de passagem que os americanos, na verdade, fomentaram boa parte dos golpes de Estado aqui na América Latina. Então, assim, não dá para tomar as categorias desses caras e tomar como verdade para nós. Nós temos que ter a coragem de ir à frente e pensar aquilo que é, de fato, a teologia. Também há uma aproximação das ciências sociais, aí nunca se viu dentro da teologia da missão integral, ou enquanto método da teologia, a teologia da missão integral, com a presença das ciências sociais, com a presença da história, com a presença da geografia, para além também da simples filosofia. Eu também discuto, a partir dessa perspectiva, uma questão básica. Se o problema é semântico, se o problema é para ser, por exemplo, teologia para a missão integral, ou como o pessoal da TL diz, que é uma teologia para a luta da libertação, se o problema é só semântico, vamos nos abraçar, sair amigos, vamos todo mundo trabalhar juntos, porque a gente está pensando na mesma coisa, só está batizando com o filho de nome errado. Um batizou de João, o outro de Marco, mas tudo é o mesmo menino, do mesmo jeito, inclusive do mesmo gênero, não tem problema nenhum. Dá para fazer isso. Para terminar, eu digo, eu precisava mais, mas enfim, o problema da teologia da missão integral é que ela é o processo da contextualização, que é aquilo que é caro, é a ideia do contexto, e como é um contexto, eu lembro do Kripke, que é um pensador contemporâneo americano, que ele vai dizer que tudo é interpretação. Então, desculpa se você quer uma hermenêutica fiel, original, justa, ou uma exegese que diga o que o texto está falando, tudo é interpretação. Estar aqui é interpretação. Eu estou dizendo X, na sua cabeça você interpreta X linha. Não necessariamente a mesma coisa. Não necessariamente não interpreta a mesma coisa. Porque toda observação é interpretação. Esse é um princípio básico que a gente não pode negar da sociedade contemporânea. Tchau, tchau. Quem dera fosse só uma questão de semântica, Thiago. Seria mais fácil. Não tinha muito sentido a gente estar aqui, né? Se fosse só questão de semântica. Não é? Porque se fosse só semântica, era só redefinir os termos e tal, e pronto. A gente achava um termo genérico, né? Teologia de todo mundo amigo e vai, tá ligado? Mas, infelizmente, não é só uma questão de semântica, né? Existe toda uma antropologia, toda uma hermenêutica, toda uma teologia que separa a missiologia clássica da teologia da missão integral, tá? Quero lidar com alguns conceitos que foram colocados aqui, tá bom? Tanto pelo querido pastor Carlos, quanto pelo querido irmão Tiago, tá? Uma coisa que foi muito colocada aqui, que foi muito dito, e que o Tiago colocou para perguntar, sobre quais são os autores que textualmente estabelecem o contexto de luta de classes, conceito marxista, no estabelecimento da doutrina da missão integral, tá? Tem dois autores que eu posso colocar, tá? Um que escreve isso textualmente, outro que populariza isso, é gravado, é filmado, é visto, tá? São dois grandes nomes hoje no Brasil, não é o Zé Maria da Esquina, que fala de missão integral. São grandes nomes que pregam nos congressos, que são reconhecidos, tá? Um é a figura do Antônio Carlos Costa, tá? Um homem muito conhecido dentro da missão integral, até um homem não gostado por alguns, porque ele tem uma posição um pouco mais conservadora, vem no contexto bem presbiteriano, e crê na Bíblia como palavra de Deus, diferente de algumas outras pessoas da missão integral. E ele argumenta no Convulsão Protestante que nós precisamos usar o contexto de mais-valia, a ideia marxista de ver a função social dos meios de produção, do trabalho, de como é que as funções entre patrão e empregado são relacionadas, dentro de uma perspectiva marxista. Eu mandei um e-mail para ele, ele vai dizer que não é marxista. Ele diz que não é marxista no livro dele, tá? Mas ele se apropria de valores marxistas, deliberadamente. É como você dizer, eu não sou calvinista, mas eu creio na predestinação, tá? É como dizer, eu não sou marxista, mas eu uso os modelos marxistas de pensamento para analisar a estrutura de trabalho. Isso é se apropriar. Eu não estou dizendo que teologia da missão integral é marxismo. Eu estou dizendo que é uma apropriação indevida, até que não faz tanto sentido, na construção do modo como a teologia da missão integral tenta ler a praxis e tenta ler o mundo. Outro homem muito famoso e muito reconhecido dentro da teologia da missão integral, talvez o maior nome no Brasil sobre o assunto, é a figura do Ariovaldo Ramos, né? Que no Fórum Jovem de Missão Integral em 2007, em junho de 2007, deixa claro, um vídeo muito conhecido na internet, e a palestra inteira também está disponível, que nós precisamos usar mediações socioanalíticas da luta de classes para a construção da teologia da missão integral, tá? Então são os dois grandes autores no Brasil que usam essa perspectiva marxista na leitura da coisa.
o Ariovaldo Ramos é o maior nome disso, que assume deliberadamente um modelo bem próximo da teologia da libertação, que é o uso das mediações socioanalíticas, ou seja, a leitura da teologia a partir da ciência social, tá? Como um pressuposto claro na análise do mundo, para tentar construir missão, tentar construir teologia da missão integral, a partir de um pressuposto político, que é importado para a leitura da coisa, para a leitura do texto. A pergunta que se faz é, qual é o material teórico da TMI? Qual é o material que você usa para analisar? Se você pensar, por exemplo, em Antônio Carlos Barro, ele vai argumentar que a TMI está para além de Lausanne. É como o pastor Macena falou, né? Fulano de tal está para além da TMI, mas qual é o limite da TMI? Né? Qual é a definição clara? O Macena vai argumentar que está na cristologia. Eu vou argumentar que talvez não esteja em lugar nenhum, né? Que a TMI seja uma grande quimera, que à medida que ela é criticada, ela se readapta e vira outra coisa o tempo inteiro. Como um tipo de massinha que toda vez que você bate, ela muda de forma. Toda vez que você critica a missão integral, você sempre vai ouvir a mesma coisa. Você não entendeu a missão integral, né? Como é que pessoas que... Tipo, ou você é da missão integral ou você é burro, né? Porque ninguém entendeu a missão integral para criticar. Todo mundo que critica não entendeu. Quando você precisa diminuir a capacidade intelectual do outro ou a precisão acadêmica do outro para estabelecer o argumento, você está dizendo que você não consegue lidar com aquilo que foi dito para você, não é? Quando você precisa fazer esse tipo de ad hominem para estabelecer uma crítica ao outro que está indo contra você, tem que diminuir a outra pessoa, né? O Tiago também argumentou que os textos que eu uso, em que Jesus fica às vezes do lado do rico justo contra o pobre injusto, porque existe pobre injusto, né? Todos concordamos com isso, existem ricos justos, todos concordamos com isso, são textos parabólicos. Mas a parábola, tem uma função didática, e a função didática da parábola não está enclausurada apenas numa ideia central. Às vezes a gente tem um vício, fruto de escola dominical mal feita, de que a gente acha que parábola só serve para isso. Né? Dá uma ideiazinha central, uma frasezinha moral da história, tipo, né, Sêneca, sei lá, e acabou. Mas existe um tipo de comparação positiva ou negativa em toda parábola. Toda parábola existe um elemento de comparação que está para além da mensagenzinha central. A mensagem central da parábola do bom samaritano é que você deve cuidar do fraco, do oprimido, do que está sofrendo, daquele que está doente. Mas você tira outras implicações disso. Você vai olhar para isso e vai dizer que, olha, se eu tenho que cuidar do fraco que está doente, então significa que se tem muitos fracos doentes, talvez eu precise de uma atitude para além de mim como indivíduo. E convidar e fazer uma mudança social. Quem é que diz isso? Teologia da missão integral. Usando a parábola para além de uma única mensagem central da parábola. Então, quando numa parábola, Jesus estabelece uma relação entre ricos e pobres, e nessa relação entre ricos e pobres da parábola, Jesus é o rico, Deus é o rico, e o fariseu mau é o pobre, ele não está dizendo que... Jesus vai se comparar com a prostituta na parábola? Jesus se relaciona com o bandido na parábola? Nunca. Sempre é uma comparação positiva. O elemento positivo da parábola é algo positivo. O elemento negativo da parábola é algo negativo. Eu até argumento isso mais extensivamente, textualmente, num artigo meu chamado Em Busca do Preço Justo. Você vai jogar no Google aí. Eu não tenho Bluetooth para mandar, não trouxe meu amigo para fazer isso, mas você pode jogar no Google o que você acha, tá bom? Você procura Em Busca do Preço Justo, tem um argumento textual para mostrar que todas as parábolas apresentam comparação positiva. Sempre, quando o elemento positivo aparece, é para algo bom. O rico aparece em referência a Deus em muitas parábolas. O pobre aparece como referência a fariseus maus em algumas parábolas. Eu estou dizendo que o pobre é ruim, que o rico é bom? Não. Eu estou dizendo que você é bom ou ruim, independente de ser rico ou pobre. Eu não estou dizendo que agora, como a teologia da missão integral muitas vezes coloca, que o pobre vai ser mais bem tratado que o rico. Eu estou dizendo que o pobre vai ser tão bem tratado quanto o rico. De que o rico, na literatura judaica, era alguém especial. Por isso que tem a parábola do jovem rico, né? E que Jesus está dizendo é que o rico não é especial. É impossível para o rico, do mesmo jeito que é impossível para o pobre, como diz mais na frente na parábola na conversa com o filho pródigo. Sempre o pobre e o rico são equiparados. Você vai ler o livro de Tiago, se você não quiser usar uma parábola, Tiago 1 coloca o rico e o pobre dentro da mesma situação. Ambos estão olhando para a riqueza e sendo levado a ter um relacionamento com Deus e um valor de si baseado na riqueza. O pobre fica triste porque valoriza o dinheiro e por isso, olhando para as circunstâncias, se entristece. O rico fica feliz porque valoriza o dinheiro, olhando para o dinheiro fica bem. O que é que os dois precisam? Não é? Os dois precisam do evangelho como centro da coisa. O rico e o pobre são equiparados em Tiago 1, em Tiago 3. Então, dentro das parábolas isso acontece. O que acontece é essa nova antropologia da missão integral, que tenta, de alguma forma, olhar para o pobre de uma forma muito negativa, né? Desculpa, de uma forma muito positiva e o rico de uma forma muito negativa. O Antônio Carlos Costa vai dizendo como são protestantes, justamente que só ser rico, na maioria das vezes, já é motivo de arrependimento, ou seja, é um tipo de pecado. Não é uma coisa que provém textualmente da Escritura, né? Que só ser rico já é o suficiente. Então, o problema da missão integral, para mim, não é simplesmente uma ênfase no pobre. Porque o cristianismo tem um ênfase no pobre, a Bíblia tem um ênfase no pobre. Porque Deus olha para aquele que ninguém mais olha. O pobre é alguém que é desprezado no mundo. O pobre não tem artifícios humanos para se dar bem. O pobre já tem uma vida difícil e miserável. Então Deus olha para aquele que é difícil, que sofre, que é miserável. A gente tem que fazer alguma coisa, obviamente. A gente trabalha para o serviço do pobre.
Mas isso não é para elencar o pobre para além da situação humana comum. Isso é para equiparar o pobre com todos os outros humanos. Todos somos iguais, ninguém é mais igual que o outro. Não por causa do dinheiro, por causa da situação financeira, por causa da renda, ou o que for. Outra coisa que eu queria colocar. Foi perguntado aqui sobre a missão da igreja. Fui falar sobre a missão da igreja, eu queria chamar a atenção para isso. Eu acredito que a politização da missiologia deturpa o significado da missão da igreja. Tá? Erasmo de Roterdã dizia que definir é estabelecer os limites. Não é? A pergunta é como se define a missão da igreja? O que é missão? Né? O que é aquilo de mais importante, a gente pode dizer assim, que a igreja tem que fazer? Não é? Se você for lendo vários textos de autores da missão integral, você vai ver que muitas vezes há uma equiparação muito grande entre missão, evangelismo e ação social como coisas que estão dentro do mesmo bolo. Claro que vai ter um ou outro membro da missão integral que vai ter uma visão diferente, a gente falou a missão integral é uma grande quimera, mas há uma coisa que une muitas pessoas da missão integral, que é essa equiparação entre ação social, evangelismo e coisas do tipo. Se você for ler René Padilha, no famoso O que é missão integral, ele vai dizer, recuso-me, portanto, a cavar uma vala entre uma tarefa primeira, a proclamação do evangelho, e uma tarefa secundária, que seria a ação social. Ou seja, não existe uma separação entre o que é primário e secundário para o Padilha. Ele continua dizendo, não faz sentido nenhum falar de prioridade da evangelização, não faz sentido falar da prioridade da evangelização. A missão cristã, na medida em que se orienta para a plena satisfação das necessidades humanas básicas, tanto espirituais como psicológicas, físicas e materiais, tanto pessoais como sociais, tanto privadas como públicas. Né? Antônio Carlos Barro ecoa, não há prioridade na missão da igreja. Tanto a evangelização como a ação social se complementam sem uma priorização entre elas. E eu podia ler vários outros homens, mas vai estourar meu tempo daqui a pouco. Mas não podemos falar de prioridade na missão da igreja. Não podemos falar que o evangelismo, no sentido de proclamação oral da mensagem do evangelho, como algo que tem um efeito muito mais vantajoso na vida de qualquer um do que simplesmente melhorar as benesses e a situação física do indivíduo. Escuta-se muito o seguinte, você prega para tirar a alma do inferno, mas falha muitas vezes em tirar o inferno da alma. Não é? E é muito bonito, né? Mas não existe uma prioridade, não existe uma coisa mais importante do que a outra. Quando Jesus fala em Mateus 23, que os fariseus desprezavam o mais importante da lei, não significa que existem elementos mais importantes na lei do que outros elementos? E que existem coisas mais importantes do que outras? Que tirar a alma do cara do inferno é mais importante do que tirar os efeitos psicológicos da queda da alma do indivíduo? Porque uma coisa gera efeitos eternos, outro gera um efeito que é passageiro. Ao longo da Escritura, sempre há uma diferenciação entre o reino de Deus e questões financeiras. Né? Diz que aplicar... Não, eu não creio, eu não sou esquerdista, só creio no reino de Deus. Um amigo meu da Missão Integral falou isso esses dias. Só creio no reino de Deus. Mas em Mateus 6, 25 e 23 diz que nós não devemos nos preocupar com comida ou com bebida, mas primeiro com reino. Comida e bebida é separado do significado de reino. Reino é outra coisa. Comida e bebida não está relacionado ao que o reino é. Primeiro o reino, depois o resto. Primeiro o reino, depois a questão física, porque o reino representa algo eterno, que não está relacionado necessariamente a algo simples. Em João 6, 24 a 29, você tem um velho caso que Jesus condena aqueles que o buscavam em busca de comida, por causa de comida. E ele diz, não busque o pão que alimenta o corpo, busque o pão que alimenta a alma. Jesus está condenando justamente a ideia de que buscar o pão físico, e buscar Jesus em busca do pão físico, é algo inferior a buscar Jesus em busca do pão da alma, de um pão que alimenta para a vida eterna. De que há uma gradação de importância entre a fisicalidade, entre cuidar do corpo físico, entre receber uma benese para esse tempo e receber algo que salva a sua alma do inferno para a eternidade. Né? João, 2 Coríntios 4, 17 e 18, vai também dizer que aquilo que se vê, o sofrimento presente é transitório, é passageiro, mas algo que não se vê que é eterno, que deixa o sofrimento aqui, bobagem comparado com a glória vindoura. O que eu estou dizendo não é que a gente não vai cuidar do pobre. Eu não estou dizendo que a gente tem que desprezar o pobre. Poxa, eu fui pobre a minha vida inteira. Não é? Uma vez um cara da Missão Integral me perguntou, você não conhece a vida do pobre? Eu já vem na Vila Azul aqui, ver qual é. Entendeu? Eu sou pastor na Vila Peri, vulga Vila da Bala, tá ligado? Eu não só conheço a realidade do pobre, não posso me apresentar. Minha vida inteira eu podia apresentar como tal. Não é? A gente tem que cuidar do pobre, a gente tem que se importar do pobre, com o pobre. Mas isso não significa que o cuidado com o pobre pode ser confundido com a pregação oral do Evangelho, com levar a mensagem do Evangelho, com falar daquilo que Jesus fez. Cuidar um pão não vai explicar que alguém morreu na cruz. Claro que cuidar da fisicalidade, servir o corpo, é algo que Deus ordena para a sua igreja. Cuidar do pobre, olhar para aquele que é o desvalido, é algo que é uma das missões do amor. Não é? É algo que o amor nos comissiona a fazer. Mas aquilo que há de mais importante que nós temos para dar é o Evangelho. Não o Evangelho como algo que é
amalgamado com cuidado social, mas o evangelho como esse discurso oral da mensagem da cruz. A palavra evangelizo na Bíblia fala sobre uma boa nova, levar uma mensagem de guerra, né? Didasco, que também é usado para evangelismo, fala de ensino, quase que de sala de aula. Não é? Diálogos também é usado em Atos, fala de um diálogo, de uma conversa. Não é? A ideia de querigma, a ideia de ser um arauto, como aquele que anuncia, todas as palavras que são usadas para falar a respeito da transmissão do evangelho é uma palavra que fala de um discurso, de levar uma mensagem, de levar algo que aconteceu. Até a palavra martíria, que hoje é muito usado para falar de pessoas que vivem algo e morrem, era usado no texto bíblico para falar de uma testemunha num tribunal. Alguém que testemunhava a favor de algo. Então, a Escritura não confunde ação social com evangelismo. Não confunde pregação do evangelho com qualquer outra coisa que seja feita para a alma do homem. O principal problema da missão integral, para mim, não é simplesmente essa leitura política da Bíblia. Não é simplesmente puxar categorias que são externas à Escritura para redefinir o pobre, para redefinir o rico, para redefinir as relações de trabalho a partir de uma linguagem e de categorias que não provêm da Escritura. Mas sim mudar a prioridade da ação missiológica da igreja. Porque há a importação não só da linguagem política, mas de uma vida política. De uma vida que olha muito mais para a atuação presente do que para os efeitos na eternidade. Porque essa é a linguagem que você usa o tempo todo. Talvez haja aí problema da teologia do vetor, né? Do cabo de guerra. Há pessoas enfatizando muito um lado, então a gente talvez tenha que enfatizar muito o outro. Mas a linguagem é muito clara em estabelecer que não há priorização de uma mensagem pública para a salvação. E é isso que me preocupa acima de tudo. Porque acima de tudo, eu não sou um economista, eu não sou um teólogo, eu sou um pastor e um evangelista. E acima de tudo, eu vivo em sala de aula falando para os alunos, pregando, o pessoal do GAP está aqui. É isso que eu amo fazer, é isso que eu amo ver. É a palavra do evangelho ser pregada para o pobre, na Praça do Ferreira, onde a gente vai muito, nas escolas de ensino público, de ensino médio. Eu quero ver pessoas se convertendo e vindo a Cristo, porque é isso que gera festa no céu. É quando o pecador se arrepende. E eu acredito, tá? Talvez seja um pouco demais dizer isso, mas é o que eu sinto com sinceridade, que a teologia da missão integral tem dirimido muito essa questão da prioridade da mensagem da salvação no contexto eterno, a revelia, não é? Para priorizar algo que é bom, mas que acabou tomando a ideia principal. Tim Keller vai dizer que pecado é quando você toma aquilo que é secundário e coloca no lugar principal, e tira o que é principal no lugar secundário. Eu acho que a teologia da missão integral tem pecado nisso, além das coisas que eu falei anteriormente, nessa questão das ordens, das prioridades, da atividade evangelística e missionária da igreja. Obrigado. Então, rapidinho. Assim, quando fala que a teologia da missão integral, o pessoal da teologia da missão integral faz análise a partir de outras categorias econômicas, parece que as outras teologias não fazem também. Ou seja, toda a teologia, gente, está vinculada a um contexto econômico. E no nosso contexto, como a gente conhece a economia do capitalismo, a economia ou marxista ou socialista, não tem como você fazer fora desses contextos. Eu ficaria dizendo assim, o pessoal da teologia confessional apoia o capitalismo. Seria um absurdo dizer um negócio desse, não é? Assim, eu fico chateado porque você usa um critério para fazer uma acusação de dizer todas as teologias fazem algumas opções. E fazem. Né? Qual delas que vieram da eternidade? Só o Jesus de Nazaré mesmo. Aí, assim... a outra é, quando a gente fala assim, parece-me que a ideia é evangelização é só a fala. Evangelização é com vida, com seu testemunho, com palavras, obras e sinais. Aí eu me curvaria se um cara da Assembleia de Deus estivesse falando aqui pra gente, você, Carlinhos, precisa evangelizar mais. Porque a Assembleia de Deus é a que mais evangeliza no Brasil. Eu fico todo curvado e ajoelhado, né? Se diz que o pessoal da Missão Integral não faz evangelização, eu poderia aqui, só aqui mesmo pedir assim, quantos aqui que foram batizados e que eu evangelizei? Quantas igrejas que você tem, quantas pessoas tem na sua igreja? E não sou das igrejas grandes porque tem, aí desculpa, eu acho que nós temos um viés calvinista, nós somos atípico, um pentecostalismo calvinista, né? E aí presumo que essa ideia às vezes distancia, e eu admiro o calvinismo, viu gente? Eu sou calvinista mais do que os calvinistas, inclusive com a minha cabeça, eu também sou calvinista por causa da cabeça. Mas assim, só para dizer para você o seguinte... o que me deixa, às vezes, desencantado é dizer que a missão integral não evangeliza. Há outros fatores que fazem com que nós não evangelizemos, que não é só missão integral. A ideia de que missão integral, em nenhum documento a missão integral diz que uma coisa é melhor do que a outra ou pior do que a outra. A realidade brasileira e latino-americana fez com que alguns teólogos latino-americanos da missão integral, presumo, essa é só uma pressuposição, não tenho diagnóstico nem pesquisa sobre isso, não quero dar uma informação leviana, que eles falam mais sobre isso por causa da realidade da situação. Ou seja, assembleiano faz mais isso sem dizer isso, porque essa igreja é só de pobre, na sua grande maioria. Então, assim, acho que a evangelização não é só com a fala. O testemunho, a vida, a obra social. Minha mãe evangelizou mais do que meu pai. Meu pai pregava e minha mãe só dava sopinha às vizinhas. E eu me encontro por aí os meninos dizendo, rapaz, foi a vida da tua mãe que mexeu comigo.
Aí um que chega e diz assim, minha mãe, você sabe, era tuberculose, quem ia cuidar da minha mãe era sua mãe. Então minha mãe evangelizou sem nenhuma palavra. Sem nenhuma palavra. Não estou dizendo com isso que a gente evite a palavra, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu continuo dizendo que a gente tem que evangelizar. Meus amigos da agronomia, eu posso citar aqui vários que se converteram e que eu batizei. Fiz até funeral encomendando o corpo do pai de um amigo meu. Acho que o pobre e o rico não precisam ser tratados do mesmo jeito. Quando eu vou para a Bíblia, eles são tratados com equidade, com hierarquias invertidas. Tiago diz, o pobre venha na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Os maiores sejam menores e os maiores sejam maiores menores e os menores maiores. Tem esperança para mim no Evangelho. Os últimos, os primeiros e os primeiros, os últimos. Ou seja, a equidade é exatamente gerar um inverso quando os processos sociais e políticos são de opressão. Então o rico vem para pagar a conta e o pobre para sair bem. Para que quem tem muito não fique com sobra e para que tem pouco não sinta falta. Acho que esse tipo de informação que não considera isso é uma interpretação bíblica liberal. É uma interpretação bíblica liberal. Sobre assim, uma coisa é a gente respeitar o sentimento do outro, a outra coisa é respeitar a informação. E aí, Marcelo, eu queria te agradecer muito, cara, porque as tuas informações, elas vêm como fruto, me parece, mesmo que eu não concorde com todas elas, mas elas vêm como fruto de uma pesquisa, de uma busca e de forma acadêmica. Então, eu queria, inclusive, se eu tiver chance, como eu não sou teólogo da teologia da libertação, sou um admirador da teologia da libertação, da teologia confessional, da teologia da missão integral, da teologia da libertação, sou um admirador dessas teologias. Se eu tiver chance, eu quero lhe aproximar para você levar esse tipo de informação para o pessoal da missão integral, porque eu acho que toda teologia, ela é isso mesmo, ela é um troço cheio de gente com várias informações. Na teologias confessionais, se você for por seminário, se você falar sobre escatologia, são mais de 60 e tantas ideias sobre escatologia. Então não existe um único pensamento. Exigir de que o pessoal da teologia da missão integral tenha um único pensamento é dizer que é um corpo de uniforme dominado por alguém. Aliás, eu fico feliz que ela seja essa caminhada de descoberta e de aprendizado. Isso que foi dito aqui foi um elogio. Somos isso mesmo, estamos aprendendo. Eu não sei, eu estou encantado com esses meninos. Eu queria ter a idade de vocês para começar a dizer essas palavras bonitas, cara, esse negócio bonito que vocês dizem. Eu vim no começo, assim, não era falsa humildade não, eu vim no começo dizendo assim, cara, eu não sei por que eu vou estar nessa mesa, cara, esses meninos são encantadores do conhecimento. Eu tenho medo, e aí digo não só para eles, digo para todos vocês, no mundo protestante eu não tenho medo das mentes brilhantes, eu tenho medo das línguas. É disso que eu temo no mundo protestante. As mentes são brilhantes. Então, seja na teologia da missão integral, seja na teologia da libertação, seja na outra, qualquer teologia, o que a gente precisa é o saber ensoberbece, o amor edifica. Eu vou tentar também, mais uma vez, ser breve nessa fase da conclusão, até porque o tempo é de 5 minutos, mas eu vou tentar ser mais pastoral, menos técnico, né, nessa etapa. Eu tive um professor lá no Seminário Teológico de Fortaleza, e era o Paulo César Monteiro, o PC, né? Gente boa demais, louco, fala assim com a boca cheia, com farinha e tudo, né? Gente boa demais, é um irmão querido da alma, assim, tenho muito amor e afeto por ele. E uma coisa que ele sempre dizia para a gente em sala de aula, a vida de vocês como pregadores do Evangelho vai ficar cada vez mais difícil. Mundo secularizado, enfim, vai ficar cada vez mais difícil pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E eu passei a vida inteira escutando assim, pense fora da caixa. Hoje eu quero dizer para vocês, saiam do círculo hermenêutico. Saiam do círculo. Imagine só que para você fazer missão integral, você tem que fazer uma aproximação da ciência social. Imagine que você vai tratar de uma pessoa que tem um problema mental. E nessa demanda de dificuldade, de limitação mental, você vai ter que escolher uma ciência para fazer a aproximação. E aí, qual ciência você vai procurar? Qual linha você vai procurar para fazer essa mediação hermenêutica? Psicologia comportamental? A biológica? Qual teórico? Lacan, Freud, Skinner, behaviorismo? Qual é que você vai começar? Só para entrar no círculo hermenêutico, só para usar a mediação socioanalítica, você vai ter já um trabalhão pela frente para lidar com ela. E o interessante é que eu procurei ver como psicólogos estão fazendo essa aproximação. E o legal é que eles estão indo para a exegese do texto, mais liberal, diga-se de passagem, mas estão indo para a exegese do texto, para tentar resolver a demanda da ciência, da teologia, fazendo equiparação entre elas. Então eu digo assim, pessoal, hoje nós estamos vivendo um momento importante porque
De uma forma geral, eu acho que o movimento evangélico brasileiro está passando por um momento de ilustração. É uma redescoberta do pensamento calvinista, isso é notório, né, tem acontecido, mas também há uma redescoberta de toda a ilustração e bagagem que veio da teologia do século XX. E acho que uma coisa que tem sido colocada muito, e é muito forte na teologia da missão integral, é a admiração para o Karl Barth, e de dizer que a palavra de Deus é evento e que a comunicação é pessoal. E que não há proposição, ou não há uma verdade doutrinária, basicamente, para ser ensinada. Eu tenho dificuldade com isso, porque o Senhor Jesus diz que Ele é a verdade e a vida, mas na oração sacerdotal Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Ou seja, o que Jesus é verdade, e o que Ele fala é verdade também. Não dá para dissociar o que Jesus fala e quem Ele é. Não dá para você fazer uma dissociação do evento e da palavra. Elas estão entrelaçadas. E com isso, o que eu quero dizer também, é um alerta, mas é de que nessa demanda de redescoberta cultural que tem acontecido, esse momento de ilustração do meio evangélico, que a Assembleia de Deus não esqueça que ela é a maior denominação da América Latina, uma das maiores denominações da América Latina, porque ela sempre pregou o Evangelho. Não quero dizer que o testemunho de vida não seja importante, ele deve acompanhar, até porque se você prega uma coisa que não vive, é hipocrisia, e não é essa a mensagem do cristianismo. Contudo, o testemunho e a história não são autoexplicativos. É preciso que a palavra de Deus seja anunciada, pregada e ensinada. Por isso, eu mantenho a minha admiração pelo pensamento confessional. Eu acredito que a dogmática clássica, ela, ao não se colocar apenas na normatividade do Jesus histórico, mas olhar para a escritura toda, ela é muito mais apta para a integralidade. Há uma forma de articular a dogmática que fala de Jesus como profeta, sacerdote e rei. E é o que nós precisamos, de um profeta que nos fale essa verdade, nessa modernidade líquida, onde ninguém sabe mais o que é a verdade. Nós precisamos de um sacerdote, porque no momento em que não há mais alguém que eu confesse meus pecados, o sistema jurídico, tentando punir, ele não vai conseguir tirar o desespero que eu tenho na minha alma. Só o sacerdote, que é o sacerdote e o sacrifício, é que pode trazer perdão e paz para o meu coração. E eu preciso de um rei, para que os totalitarismos de direita e de esquerda não se apropriem do meu coração. Então eu digo para vocês, voltem-se para o Jesus das Escrituras. Ele é o Jesus integral. Ele é profeta, sacerdote e rei. Nele você vai encontrar verdade, nele você vai encontrar perdão e nele você vai encontrar o rei. Bom, nós vamos terminar, eu vou terminar de trás para frente. Eu vou terminar agradecendo e depois provocando, porque não tem graça se não provocar. E assim, primeiro dizer a vocês, muito obrigado, Iago, muito obrigado, Macena, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Hudson, em algum lugar você está aqui, muito obrigado, foi um momento especial e maravilhoso. Eu peço que vocês consigam conceber que aqui não é Ceará e Fortaleza, aqui não é Fortaleza e Juventude, é nós, não é, enfim, não, aqui, bom, é um grupo de irmãos e amigos que pretendem fazer a mesma obra, provavelmente por caminhos diferentes, mas a gente chega lá. É só isso. Então, assim, eu vou continuar discordando de muita coisa que o Macena e o Iago disseram, do que o Carlos também diz, e de que um bocado de gente diz, mas eu vou para o mesmo caminho, a mesma batida, o mesmo intuito, e que na hora que eu perceber que a minha frivolidade teológica, filosófica, pessoal, impedir a possibilidade de eu sentar numa mesa com meu irmão, eu vou abrir mão da minha frivolidade. E vou deixar que o amor seja a tônica mais importante, como o pastor Carlos terminou dizendo. Digo também a vocês que nessa perspectiva, que eu acho que a gente precisa entender o processo e o princípio encarnacional da TMI. Eu falo isso enquanto um pastor de uma congregação local de 250 pessoas. Que eu não tenho como só pregar nos domingos e nas quintas-feiras lá do meu púlpito, e diga-se de passagem que eu sou assembleano, então é paletó, gravata, gritando e tal, daquele jeito. Eu não posso só pregar desse jeito para tratar a adolescente na minha congregação que foi abusada pelo primo dentro de casa. Eu não posso só por meio dos meus sermões pseudispositivos, provavelmente alguém dirá, ou ralíssimos, anunciar o evangelho de Cristo para o meu adolescente ou senhor pai de família drogado,
que cai, eu tenho na minha congregação, eu disse isso uma vez numa reunião de pastores, eu quase que sou crucificado lá, que eu tenho um membro da minha congregação que ele é alcoólatra. Ele deve pesar uns 45 quilos, é da minha altura. E o álcool destrói a vida desse homem, mas toda quinta e todo domingo ele está na igreja. Toda quarta ele está no evangelismo, às vezes bêbado, mas está lá. Eu disse e vou repetir aqui, eu tenho certeza que quando chegar no céu aquele cara vai estar lá na porta primeiro. Porque eu não faço metade, eu não vivo metade, eu não creio metade, eu não conheço metade de Jesus que aquele cara conhece. Porque é tanta coisa para ele ir contra, mas ele ainda permanece do lado de Jesus de Nazaré. Porque a minha congregação também não o acolhe. A minha congregação também, às vezes, porque é difícil assistir um culto de domingo, que você vem todo lá, né, naquele estilo, culto domingo, e do lado o cara tá pura limão. É difícil, eu também entendo os meus irmãos, mas ele tá lá. Ele não desiste. Eu não preciso pregar o evangelho abrindo a Bíblia para ter alguns alunos meus aqui que podem testemunhar o quanto a vida deles foi alcançada pelo evangelho através do meu exemplo. Através de todas as vezes que eu disse em sala de aula que era monogâmico, que amava a minha esposa e que não abria brecha para nenhum tipo de caso extraconjugal. Ou quando eu discutia e fazia alguém pensar, mesmo sabendo que o aluno está certo e eu estou errado, mas eu faço entender que ele perdeu a disputa, que o meu intuito é fazer ele ir para casa com raiva, para voltar no outro dia e querer debater. Aí a aula vai participar. Aí ele vai entender que tem alguém que não precisa pregar para anunciar Jesus, é só viver. Por fim, eu termino dizendo exatamente isto, que não dá para você esperar, eu vou tomar a palavra do Marcelo e dizer, não dá para você esperar que os meus irmãos assembleanos consigam dizer o que, graças a Deus, vocês reformados conseguem dizer com facilidade, porque vocês são formados e construídos nesse modo. Eu congrego, eu milito e eu trabalho com pessoas ainda analfabetas. Pastores da minha igreja ainda são analfabetos. Aí você diz, irresponsabilidade. Fique você julgando isso. A congregação dele é cheia, lotada, ele não consegue, ele decora a Bíblia. A mulher dele lê o versículo para ele em casa e ele abre todo posista lá na hora, sem saber o que está fazendo. E ele diz, mas a palavra de Deus na vida dele é inspiração para aquela congregação que está lá. Então assim, por favor, o que eu quero que a gente saia daqui sabendo é exatamente isso. Nós podemos ir por caminhos diversos, mas a gente chega lá. Nós podemos discordar em tudo, só não podemos pegar o Facebook, pegar o YouTube, pegar sei lá o que e fazer uma guerra para o pessoal ler e dizer que palhaçada é essa dos crentes agora, brigando por coisa que eu nem sei o que é. É isso que a gente não pode e não deve fazer. Bom, eu disse que ia terminar cutucando. Se pregar for só anunciar na parábola, usando então a parábola do bom samaritano, quando o bom samaritano viu o cara lá arrebentado, disse, levanta, levanta, Jesus te ama, não. Ele vai lá, desce do jumento, cura a ferida, bota em cima do jumento, leva para a estalaria, paga, ajuda e faz o que deve ser feito. Isso é pregar. Tchau. Meu argumento é diferente. Eu acho que a gente não vai para o mesmo lugar. Eu acho que a gente não vai parar no mesmo objetivo. A gente não vai fazer a mesma coisa no fim das contas, tá? A parábola do bom samaritano é uma parábola que fala sobre o cuidado do outro, não sobre pregação, tá? É método hermenêutico básico, tá bom? Não, você está usando outro argumento, tá? Você não sabe identificar isso, a culpa não é minha. Tudo bem, moço, tudo bem. Seja mais educado. Quero só tirar alguns mal entendidos, tá? Eu não disse que TMI não evangeliza, tá bom? Eu só disse que a TMI é um tipo de teologia que dirime o zelo evangelístico. Eu não estou dizendo que você não pode ir contra o rumo natural do tipo de percepção teológica, tá? Em nenhum momento eu disse que está gravado, em nenhum momento eu disse que gente da TMI não evangeliza. Seria mentiroso, tá? Gente da TMI evangeliza, obviamente, gente das mais variadas posições evangeliza, obviamente. Há uma grande diferença, querido pastor Carlos, entre você ter um diálogo com elementos políticos, com ideias políticas, com ideologias políticas, você lê-las a partir da escritura e você se apropriar delas de forma muitas vezes não coerente, não pensada, para fazer teologia. É uma grande diferença entre você olhar para uma categoria política e tentar lê-la e fazer uma exegese, como o pastor Marcena falou, e tentar pensar na política a partir da escritura, e nisso eu acho que o protestantismo tem feito historicamente, até mesmo defendendo o capitalismo como fruto de uma exegese de certos grupos, tá? E com a tentativa de ler o seu tempo, ler as ideologias políticas, fazer o uso da escritura como um instrumento para a fundação de uma cosmovisão. Outra coisa é você se apropriar de elementos ideológicos que seriam até condenados pela escritura, que seriam até
Jesus pregaria contra, Jesus pregou contra de forma incipiente em certos textos, tá? Então, eu não estou dizendo que a minha teologia não dialoga ou não faz uso de categorias políticas. Estou dizendo que minha teologia é clara quando o faz, e quando faz é tentando, a partir da exegese, redefinir e compreender as categorias políticas que estão à sua volta. É isso que eu acho que a TMI não faz. Eu acho que o que a TMI faz é usar textos que são parecidinhos, que falam coisas bonitinhas, relacionados à pobreza e igualdade, coisas assim, e tentar relacionar uma categoria política que é alheia à Escritura. E sendo alheia à Escritura, vai apontar para outro caminho, que é completamente distinto, que é uma prática missionária distinta, que é um discurso distinto. Claro que a prática, entrando no terceiro ponto, é uma coisa extremamente importante. Claro que Jesus ordenou a prática, claro que Jesus ordenou que os escravos fossem fiéis aos senhores para que isso embelezasse, a palavra grega ali é cosmético mesmo, a pregação do evangelho. Não é? A prática embeleza a pregação, mas a prática sozinha não salva. Você pode cuidar do pobre, mas se você não falar que é um Jesus que morreu, ele não vai saber que é um Jesus que morreu. Você pode ver a vida de alguém extremamente fiel. Tudo que você vai saber é que ele é uma pessoa monogâmica, ele é uma pessoa legal, ele respeita os pais, ele age bem. Você nunca vai saber que Deus virou homem, foi para a cruz, morreu, levou os pecados, que pela fé você é salvo, através da prática. A prática pode embelezar um discurso que foi dado por outra pessoa, obviamente. Disse, o pai pregava, a mãe servia. E provavelmente o serviço da mãe era que dava poder para a informação que o pai transmitia através do discurso. Através da prática você não comunica. Dizer, sabe aquela frase famosa, né? Prega o evangelho, se necessário use palavras? É que nem dizer, sei lá, coma, se necessário use a boca, né? Aquela coisa. Pregar é fundamentalmente algo que é prático. A parábola do bom samaritano é uma parábola a respeito do serviço, não uma parábola a respeito da pregação. Como serviço, a gente faz serviço, a gente cuida, o cara tá caído na rua, morrendo, que ele precisa ei, Jesus te ama, morrendo no chão. Precisa de curativa, de comida, de hospedagem, obviamente. Ninguém é maluco, entendeu? Agora, bater no espantalho sempre é muito fácil, né? É meio feio. Minha mensagem final é muito simples. Muito simples. Leiam a Bíblia. Amem a Bíblia. Tratem a Bíblia como palavra de Deus. E leiam o mundo a partir da Bíblia. Leiam as ideologias políticas a partir da Bíblia. Redefinam o pensamento político através da Escritura. Olhem para o marxismo, olhem para o liberalismo, olhem para a escola austríaca, olhem para a posição política que você quiser. Mas a Bíblia é a lente, a Bíblia é o instrumento, a Bíblia é a pedra de toque, a Bíblia é o urim e o tumim da verdade. É nela que a gente vai, é a partir dela que a gente observa, é a partir dela que a gente analisa o mundo, a partir da palavra de Deus que a gente encontra a força da missão, é a pregação da palavra de Deus que é a obra do evangelista. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, pregue a palavra e cumpre a obra de um evangelista. A obra do evangelista é a pregação, é levar a mensagem de Jesus. Claro que você vai cuidar do fraco, claro que você vai servir o perdido, claro que lá na Vila Peri, quando a pessoa está com o casamento destruído, está com problema com homossexualidade, está com problema com droga, está com problema com o que for, a gente tem que estar lá para servir, para chorar junto, estar sentado na calçada. Eu costumo brincar com o pessoal lá da minha igreja, que eu acho que os meus melhores sermões são pregados na calçada da igreja, do que no púlpito. Que é muito da vida isso, mas é uma transmissão de vida que é empoderada pela pregação. Sem pregação, sem a mensagem do evangelho, sem o discurso, não é evangelismo. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, né, como está escrito, o justo viverá pela fé. É através da pregação do evangelho, através dessa mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou, que os homens encontram salvação. Se a gente perde isso do centro, a gente perdeu tudo.